Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um SP Podcast da filial lusófona da Fundação, o podcast cujo a escala de gravações é mais desnorteada do que um polo magnético no sul. Hoje eu estou com alguns convidados extremamente especiais. Conosco está o Zero. Olá pessoal, sou o Zero, administrador e escritor aqui da Fundação. Escritor de vez em nunca, porque eu tenho um artigo, mas olá. Também nós estamos acompanhados do Vintner. Olá pessoas, eu sou o Vintner, também sou administrador e escritor aqui da filial lusófona, igual o Zero também, uma vez a cada 33 anos. E conosco também está o Lula Thread, um dos convidados do último podcast que está retornando. Opa, sou Lula Thread, escritor e crítico, e é isso mesmo. E eu sou a Slash, uma das administradoras da filial lusófona, e hoje serei a sua host. Acredito que nós temos uma pauta mais ou menos esboçada tacitamente. Para contextualizar, nós estamos fazendo uma regravação de um episódio que foi perdido devido a uma tecnologia falha nos apresentada pelo Zero. Então, se vocês quiserem reclamar nos comentários, falar Zero vagabundo, Zero idiota, mandou bot escroto, cancela. Pode mandar que eu otorgo tudo pro Discord, que a culpa na verdade é da quarentena. Claro. Mas, que nem da última vez, que nós estamos gravando, vamos começar com o Zero, que ele gostaria de ler alguns comentários que foram especialmente escolhidos do nosso último vídeo. Zero, pode... Isso. Aliás, pessoal, podem mandar comentários que a gente não vai ler todos, mas vamos ler os mais cabíveis para resposta nos podcasts. Começando com o Sr. Raposo, que ele perguntou... Queria perguntar sobre o 001. O que diferencia ele dos demais artigos? Tem que ser um artigo grande? Eu, dando a minha opinião aqui primeiramente, eu gosto de ver o 001 como duas coisas diferentes. Ou ele é algo envolvendo toda a Fundação, ou ele é algo envolvendo o nosso planeta, numa escala global. Algo que afete todas as pessoas, numa anomalia gigante mesmo. Eu não acho que ele precisa necessariamente ser longo, não está nos pré-requisitos, mas se você quer escrever algo bom, geralmente isso acaba sendo longo, porque você tem que colocar todos os detalhes narrativos, tem que trabalhar bem tudo que você está apresentando, tem que desenvolver todos os cenários, os personagens, a anomalia. Então, não é uma obrigação ser longo, mas por consequência, acaba sendo longo. Mas isso também é algo que eu penso, essas duas versões do que um 001 deve ser. Não tem uma regra dizendo um 001 tem que ser isso. É só que acaba sendo... é meio que um acordo social que todo mundo concorda, mas não tem nenhuma regra escrita dizendo que é isso. Vocês têm alguma outra visão diferente? Olha, em relação ao 001, eu concordo com o que você disse também. Também acrescentaria que o 001 ele tem que ter uma importância, teoricamente, para a Fundação, no motivo... Algumas pessoas associam ele com a criação da Fundação em si, né? Então, tipo, tem vários SCPs que têm a ver com a criação da Fundação, tipo a fábrica, e também com muita relevância de GDIs. Por exemplo, tem SCPs que eles misturam o Deus Quebrado, tem SCPs de outras filiais que misturam com os GDIs grandes das filiais. Eu mesmo trabalhando no SCP que vai misturar dois GDIs diferentes da filial lusófona, né? E por aí vai. Uma das coisas mais técnicas do 001 em si, da parte da comunidade, é que o slot 001 é um slot muito importante, todo mundo queria escrever pra ele. Então, tipo, quando você abre o 001, você vai ver que não é um SCP só, ele tem várias propostas diferentes, de autores diferentes. Tem proposta do Cactus, proposta do Clef, proposta do Bright, proposta do autor X, Y, Z. Porque assim, todo mundo queria ter o 001, todo mundo queria fazer um SCP pro 001, ninguém conseguia chegar no consenso de quem deveria ter o 001, qual que era mais importante, e por aí vai. Então decidiram que não teria um 001 definitivo, teria uma proposta de cada pessoa pra não ter briga, não ter discussão e por aí vai. Então quando você abre o 001, por isso que você tem várias propostas diferentes. Esse é o único motivo pra ter isso. Não tem nenhuma coisa secreta por trás disso, nem nada do gênero, tá? Porque o pessoal gosta muito de inventar coisas fantasiosas em cima disso. É simplesmente isso. Agora, o 001 com certeza é um texto de importância maior do que o normal. É um texto que ele tem que ter mais importância, né, mais relevância, e do que normalmente você daria para um texto comum para qualquer SCP. Alguém tem mais algo a acrescentar? Outra coisa, tem muita criança que vem e pergunta com medo se elas podem mesmo ler o 001 porque tinha um aviso dizendo que se elas continuarem lendo elas vão ter um ataque cardíaco e vão morrer. Aquilo é pura narrativa, gente, nada na SCP é real. É só pra você... É só algo in-universe pra ser divertido de ler, não é... Você não vai ter um ataque cardíaco, a gente nem tem como fazer isso. Pois é. Esse CP não existe, gente. De novo.
pela 30ª vez. Tred, você tem alguma coisa a acrescentar a essa discussão com um autor que seja, no momento, o autor mais prolífico da filial lusófona? Eu acho que eu penso mais pela linha do que o Vintner falou, de ter que abranger o máximo de coisas do universo possível, entre aspas, né? Porque não precisa, mas assim, eu considero mais os SCP-001 que conseguem fazer isso. Eu acho mais interessante do que aqueles que só pegam uma anomalia qualquer, que é um bicho super poderoso e pronto, acabou. Tipo aquele do Gate Guardian. Eu acho que é mais sobre você conseguir juntar tudo do universo em um só lugar e fazer um texto extenso, mas que seja muito bom. E é isso. Ok. Vamos então para nossa segunda pergunta. Foi mandada pelo usuário Whitecat. Ele perguntou: um brasileiro pode fazer um SCP de alguma outra filial? E para isso, eu creio que tem duas maneiras de interpretar essa pergunta. Você pode interpretar ela como um escritor brasileiro escrever algo para alguma outra filial internacional, como a alemã ou a italiana, ou um escritor brasileiro escrever sobre uma anomalia encontrada em outro país. Se for a primeira, contanto que você saiba falar fluentemente a língua da filial que você se encontra, ou pelo menos esteja num estágio avançado de aprendizado da língua, você pode sim escrever. Mas você vai ter que passar pelo processo de críticas com falantes nativos de lá. Então eles vão criticar bastante a gramática, vão criticar bastante a estrutura de frase, vão criticar bastante a narrativa. E você tem que saber entender o que eles estão falando para poder editar e corrigir o seu artigo para aquela filial. Então, sim, você pode participar, não tem nenhuma proibição. Aliás, nós temos um usuário aqui que também participa da francesa, por exemplo. E ele escreve para cá também, não muito, mas ele tem costume de escrever para cá, o Scorpio. Então isso é permitido sim, você só tem que ter um domínio pelo menos avançado da língua que você pretende escrever. A parte NT, a Slash sabe mais sobre isso, ela vai poder falar mais sobre, mas você pode, por exemplo, fazer colaboração com autores de outras filiais para fazer um artigo para a filial INT, que é um colaborativo de um autor, tipo, entre filiais, né? Então, por exemplo, a Slash escreveu acho que 2 artigos para a INT, se eu não me engano, talvez mais, não sei. Que é basicamente o artigo entre ela, que é da filial lusófona, com autores de outras filiais. Ela escreveu um com o Gron, se eu não me engano, né, que é da filial alemã, e um com... eu não sei se foi 2 com ele, foi com outro autor, enfim. Foram escritos com o Dr. Orr, da filial alemã, desculpa, e com o Dr. Graf, que é da filial italiana. Nem falei o nome certo, enfim. A Slash também tem artigos na IN, por exemplo, na filial anglófona, né, que é a original, por assim dizer, a filial em inglês. 5.400, né? Isso, que foi feito em collab junto com o Dr. Orr. Esse 5.400, ele abrange uma narrativa com todas as filiais da fundação. E utiliza também alguns materiais de conteúdo que são dessas filiais. Acredito que no artigo tem a da filial alemã, da filial lusófona, da filial francesa, da filial espanhola, da filial tailandesa, da filial japonesa, da filial chinesa, da filial russa e também da filial ucraniana e polonesa. Então acho que está respondido, mais do que respondido a pergunta de vocês. Sim, dá para você escrever para outras filiais tranquilamente. Além disso, eu acho que outra coisa que poderia englobar nessa pergunta também é se você, como escrevendo para filial PT, você poderia escrever anomalias que se encontram em outros países. E a resposta para isso eu acho que varia, né? Na minha opinião pessoal, eu acho que varia sentido, tipo, você tem que fazer sentido a filial lusófona participar na contenção de objetos que se encontram em outro país. Então, por exemplo, se você quiser fazer um objeto que se encontra na Sibéria, você tem que fazer sentido a filial lusófona conter o objeto que está na Sibéria, entendeu? Porque se você fizer, por exemplo, o objeto está na Sibéria e a filial lá da Rússia poderia conter esse objeto, não faz sentido você colocar a filial lusófona só por ser a lusófona. Mas isso é a minha opinião. Eu sei que tem autores aí que para eles isso não faz diferença, né? Por exemplo, nesse mesmo exemplo, algum autor poderia argumentar que você poderia usar a filial lusófona normalmente, mas aí acho que vai da opinião de cada um, né? Aí eu não sei o que os outros vão dizer a respeito disso. Eu concordo. Eu não barraria um SCP simplesmente por esse fato, tanto que um autor aqui da nossa comunidade, o Batata, ele escreveu um SCP que a anomalia se encontra na Rússia,
E eu mesmo falei pra ele durante as críticas, eu disse, olha, não é algo que vai te impedir de postar, mas eu acho importante dizer por que a filial lusófona tá se intrometendo em território russo, já que tem uma filial russa que pode lidar com isso. Você pode fazer sem dar explicação, mas é bom e deixa mais realista, entendeu? Por que dentro do universo a filial lusófona tá lidando com aquilo. Eu gosto de ver esse tipo de coisa. Mas não é obrigatório, concordo nesse ponto. Exatamente. A parte mais importante quando você estrutura algum tipo de artigo para a filial lusófona, que a gente cobra muito, é a complexidade e a estruturação do nexo e do sentido dessa informação técnico-científica, de narrativa que você está passando para a gente. Porque não adianta você escrever um artigo extremamente bem estruturado na questão do léxico e da gramática, sendo que o conteúdo, o material que a gente está trabalhando, que a gente está lendo, quando você faz algum tipo de escrutinia, quando você observa, quando você pensa razoavelmente sobre isso, você vê que aquilo não faz sentido e está parecendo que você pegou um monte de graveto e fita crepe e tentou fazer uma torre. O oposto também é verdadeiro. Não adianta nada você ter um conceito muito bom também se você não souber escrever adequadamente igual uma pessoa, né, que sabe, pelo menos passou pelo ensino médio, né? Então, tipo, pelo amor de Deus. Não necessariamente passou pelo ensino médio, né? Eu falei isso mais como uma qualificação, pensando, tipo, em trabalho, sabe qual é? Mas não é isso. Agora sim, também não adianta nada você ter um puta conceito bom se você não souber escrever direito, né? Então, as duas coisas são valiosas. Tem mais alguma pergunta? Escolhida, Zero? Tem sim. A última, do usuário Léo, que ele falou: vocês pensam em criar um vídeo explicando as regras para noobs que tenham interesse em escrever na SCP? E o Vittner comentou comigo que ele queria responder essa, então eu vou deixar com ele. Sim, eu quero responder essa por alguns motivos. Então, a respeito do canal, isso tem muita coisa a ver com o canal da Fundação SCPPT e tudo mais. Primariamente, a Fundação SCPPT é uma comunidade de escrita criativa. Então, assim, quando vocês veem aqui os vídeos no canal e etc., é mais uma iniciativa do pessoal que se reuniu para fazer o podcast, para conversar, expandir um pouco o conteúdo e chamar a atenção de pessoas que talvez não chegassem a gente pela escrita. Mas o foco real do site é em escrita criativa, ou seja, é você colocar um artigo no site, um conto, um SCP, o que quer que seja, as pessoas lerem, gostarem, participarem da comunidade, entrarem no servidor Discord ou no fórum e falarem com a gente, entendeu? Então, assim, pode ser que no futuro a gente tenha um vídeo assim? Pode ser, mas não é um foco, não é o principal pra gente. Eu mesmo já falei aqui com o pessoal antes que eu planejo talvez fazer no futuro alguns vídeos pro canal, mas todo mundo aqui de administração é um pessoal ocupado, todo mundo, tipo, trabalha, estuda, né, tem ocupações pessoais, não tem, tipo, tempo hábil de realmente correr atrás de fazer vídeo e tudo mais 100%, né, de, tipo, realmente fazer esse tipo de coisa, e nem é o foco real. Então, assim, quando você pensa, pô, seria legal ter um vídeo com as regras mostrando pro pessoal que é noob, então, tudo isso tá no site. É só você ler, entendeu? Como é um site de escrita criativa, espera-se que você também leia o que está no site. As regras estão todas lá, sabe? O que você tem que fazer para postar um SCP, o que você tem que fazer para postar uma tradução. Os guias eles te ajudam até como você ter uma ideia para formular um SCP, se você quiser escrever um SCP e você não souber por onde começar. Então, por exemplo, pô, eu quero colocar um SCP no site, mas eu não sei nem como começar, eu não tenho nenhuma ideia formulada. Até isso os guias te ajudam a fazer, e a maioria das pessoas nem sequer lê os guias. Isso é uma comunidade de escrita criativa, novamente. Isso é tipo você querer participar de uma maratona e você não saber andar, sabe? Tipo, usando uma metáfora nesse nível, entendeu? Não tem como você querer participar de uma coisa que tem a ver com escrita se você não se dá o trabalho de ler, entendeu? Então, assim, ok, talvez venha esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo no canal, mas tudo isso já tá no site, entendeu? A prioridade do site e de tudo mais, da comunidade, é escrita criativa. Então, talvez isso venha no futuro? Sim, mas não é a prioridade, entendeu? O que provavelmente vai continuar vindo, quando a gente tiver tempo de fazer e tudo mais, são os podcasts. E talvez algum outro conteúdo, mas isso com certeza não vai ser a nossa prioridade. E aí, então, antes de passar para o assunto principal, eu queria comentar só sobre novidades da Fundação Lusófona, que quando esse podcast for postado, provavelmente já vai ser depois do dia 16, isso não vai contar, mas estamos fazendo um amigo secreto, que eu estou organizando. Nós já temos 20 participantes. Ele é um amigo secreto literário e artístico. Ele foi feito para incentivar todos os artistas aqui da nossa comunidade a escrever um pouco, nessa época de Natal, que tá todo mundo entrando de férias, saindo da faculdade. Então, como ele funciona? Você entra no amigo secreto, os amigos vão ser escolhidos depois, e você escolhe uma lista de palavras-chave, de 3 a 5 palavras,
E a pessoa que te tirar vai ter que ou escrever um conto ou um artigo, ou fazer um desenho baseado nas palavras que você deu. Então vai ser algo para influenciar tanto os artistas a fazerem conteúdo para a fundação, conteúdo paranormal, conteúdo para o site, e os escritores a pegarem e fazer alguma coisa simples, alguma coisa que divirta eles nessa época, algo mais relaxado para dar como se fosse um presente para o amigo e ajudar a encher mais de conteúdo a nossa filial. Então é isso, se caso ainda esteja dentro da área da data de inscrição, quando esse vídeo for postado, sinta-se livre a me contatar, eu sou o Zero, me chama no privado e eu adiciono você para o amigo secreto. Eu acredito que o nosso assunto principal seria referente a um objeto da escolha do Zero e do Lulatred. Poderia explicar um pouquinho mais esse objeto, Zero? Isso, então, nós vamos falar nesse vídeo sobre o SCP-5545, do autor Yossi Iopi, se eu não me engano, ou Iopi Yossi, é um desses dois, eu vou procurar agora. E nós queríamos falar não só sobre ele, mas sobre a narrativa em si, que ele foca sobre plot twist. E nós queríamos comentar sobre plot twists em SCPs no geral e como escrever e como não escrever um plot twist no seu artigo. Acredito que de primeiro momento nós iremos focar mais no que cada membro elegível desse podcast achou enquanto lia o artigo, e a gente vai dissecar um pouquinho das nossas ideias, das nossas impressões referentes ao conteúdo, e daí nós vamos passar para elaborar e explicar esta questão da narrativa, dos plot twists. Nós temos o autor de peso aqui, o Lulatred, para nos auxiliar nessa questão. A gente também tem o Vintner, que é um autor bem prolífico nessa questão de conhecimento de plot twists. Ele também consumiu bastante obras do H.P. Lovecraft, que lida bastante com essa questão do plot twist, que de uma maneira extremamente parecida com o que o autor tentou no artigo. E nós também temos o Zero, que se não me engano, ele está quase terminando a licenciatura para virar um professor de português, então o conhecimento literário dele é bastante abrangente. Infelizmente o Covid atrasou um pouco, mas a gente faz o que pode, né? Podemos começar com o Lulatred explicando o que ele gostou do artigo, mostrando alguma parte que ele achou interessante nessa questão de... Pode ser conteúdo, pode ser a parte da narrativa, pode ser qualquer coisa que tenha chamado a atenção, que a gente vai acompanhar aqui, e daí nós vamos passando para os membros para a gente começar a fazer essa dissecação. Bom, ok. Então, no geral, basicamente, a anomalia é uma série de corredores que quando você entra, eles são corredores infinitos. E dentro desses corredores tem uma entidade maluca que a princípio mata pessoas. E é isso. Pela descrição, né? Tem um sítio feito para conter essa anomalia especificamente na Antártica, que ele é uma instalaçãozinha, dá uma descrição mais ou menos dela, que só pode ter 18 pessoas nela, não sei o que lá. E além do sítio normal, tem o sítio conceitual, que ele é feito para conter a entidade, se eu não me engano, e prevenir um efeito secundário da anomalia, que é ela se espalhar indefinidamente. É basicamente isso a princípio. A carne do artigo é justamente uma série de adendos, que são notas, um diário, transcrição de vídeo, entrevista, não sei o quê, que é de um diretor de um sítio próximo a esse sítio que está contendo essa anomalia, que achou estranho que esse sítio que está contendo a anomalia não tem reportado por 2 décadas, uma coisa assim. Ele envia um pedido formal para o Conselho A5 para investigar isso e saber por que eles não estão dizendo nada, por que é tão estranha a situação. E a justificativa é que o sítio dele, onde ele é diretor, é próximo, e aí cai sob jurisdição dele olhar esse sítio aí. Direto depois de ele mandar o pedido, todo o Conselho A5 unanimemente aprova, e ele vai lá investigar sozinho essa anomalia nesse sítio. Ele vai lá, tem umas coisas estranhas, não sei o que, todo mundo fica falando uma mesma frase, todo mundo fica falando umas coisas esquisitas, as pessoas parecem meio depressivas, umas coisas assim, e ele vai relatando tudo isso num diáriozinho. Ele vai escrevendo várias páginas dizendo o que ele encontra, enquanto ele tenta descobrir o que está acontecendo.
ele chega pro... não é o diretor, mas o gerentezinho lá do lugar. E É ele... o diretor mesmo. O Reed é o diretor? É diretor do sítio, sim. Bom, sim, ele chega pro Reed, então, que é o diretor. É verdade. Ele chega lá pro Reed, que é o diretor desse sítio da Antártica, e ele faz algumas perguntas, o cara dá umas respostas meio estranhas, que não dizem nada. E tá, ele deixa passar e continua investigando sozinho. Uma hora ele decide entrar no computador desse Reed para poder descobrir o que está acontecendo. E se eu não me engano, ele se encontra... Ele vê tudo normal até ele se encontrar com uma trava do Conselho A5, que só pode entrar quem tem a credencial máxima. E ele acha isso estranho. Ele tenta... Não, ele sai. Ele fica um tempo quieto. Ele volta. Ele passa? Eu não lembro agora. Zero, você lembra? O que acontece é que ele acha muito estranho ter uma trava do Conselho 5 porque ele foi enviado pelo Conselho 5 pra investigar esse sítio. Isso é uma coisa que acontece isso. Tanto que é uma coisa que eu acho estranha, que ele consegue eventualmente quebrar essa trava e ele responde o leitor falando, como eu sei a senha? Quando você tá na minha posição você sabe muita coisa. Eu fiquei, não, por favor. Não, esse artigo, a história inteira, eu acho que vale a pena você ler o artigo, né, pra gente saber tudo, a gente não tem que explicar cada detalhe por detalhe. A gente vai destrinchar o artigo inteiro aqui. Mas no final das contas ele cria todo um mistério a respeito do artigo, do que o diretor faz, e é tudo muito estranho, você cria todo um mistério pra no final das contas você perceber que a anomalia inteira estava ligada ao diretor que foi investigar o sítio na Antártida. Então, tipo, no final das contas, quem era a anomalia era o próprio diretor, né? A contenção da anomalia dependia dele entrar em um dos corredores infinitos, basicamente. E ele mesmo era uma anomalia no fim das contas também. Era parte desse todo sistema aí. Enfim, o que eu achei? No geral, eu gostei. Eu gostei muito, na verdade. Ainda mais que os padrões da série 6. Isso foi o que mais me impressionou nesse artigo. É ele ser bom para os padrões da série 6. Eu acho que ele acertou no plot twist no fato de que ele consegue te dar desde o início. Ele joga na sua cara que vai ter alguma coisa. Mas até o fim você não consegue dizer exatamente o que é. Você consegue deduzir alguma coisa perto, ok. Mas eu pessoalmente não consegui saber o que era até no fim ele explicar. No geral é isso, mas ele tem muitos problemas sim. Por exemplo, ele tem no fim uns monólogos esquisitos dos personagens literalmente explicando o que é anomalia. Logo depois de você já supostamente saber o que ela é. O o diretor desse sítio na Antártica, depois do cara morrer pra perpetuar o ciclo da anomalia, blá blá blá, ele manda um e-mail pros O5 perguntando se o que eles estão fazendo tá certo, se não sei o que, se não podiam salvar o cara. E aí fica muito... não sei, fica esquisito porque não precisava disso. Tem muita coisa que não precisa estar nesse artigo, que faria ele ficar muito melhor, que é justamente essa explicação do que você já sabe depois de ler. Eu acho que esse é o maior erro dele. Esse artigo é aquele negócio que fala, né? O diabo tá nos detalhes. Eu acho que esse artigo, ele tem um... ele começa muito bem, e aí os detalhes começam a ficar pior, e piorar, e piorar, e piorar, e piorar, e aí, tipo, começa a chegar num nível que vai pra merda total, pra mim, assim. O artigo, ele começa muito bem, o primeiro terço do artigo começa muito bem, vai pro meio, começa a ficar ruim, e quando vai do meio pro final é, tipo, péssimo. Pra mim, quase nada salva pra mim do meio pro final desse artigo. E eu acho que a Slash concorda bastante com isso, o Zero concorda mais ou menos também, o Ted concorda um pouco menos. Mas... pra mim esse artigo ele é um caso bem clássico de plot twist, que tipo, o cara tentou entregar um plot twist e ele, sabe, ele não soube entregar mesmo. Ele tentou dar os sinais de que ia rolar uma parada boa, tentou, sabe, acho que ele ficou com medo de realmente ter subjetivo, entendeu? Ele quis explicar tudo pra não ter pessoal criticando que tava subjetivo demais, e ele tentou fazer de tudo um pouco e não conseguiu entregar nada, entendeu? Exatamente. Essa questão de explicar tudo fica bastante gritante na conclusão, no ápice do artigo, em que você, como leitor, se você é um bom observador, você deveria ter entendido tudo. Daí, o autor faz a personagem central, que é a anomalia em si,
explicar exatamente o que está acontecendo em um formato de epifania. É como se o autor pegasse a mão de você, leitor, e falasse: olha, seu retardado mental, aqui está exatamente o que eu queria escrever para você poder falar para sua professora de literatura. Não, e tipo, é pior ainda porque ele nem vai o caminho todo, porque ele faz um diálogo com a mulher que ele encontra dentro da anomalia, né? Só que o diálogo, ele é metade do diálogo, é só ele que fala e a mulher não fala. Então, tipo, nem isso ele fez completo, né? Ele tentou ainda deixar até isso subjetivo, só que sem ser subjetivo também. Esse artigo inteiro, eu acho que ele foi feito na base da indecisão, sabe? O cara, ele ficou com muito medo de fazer, sei lá, o que ele queria, não sei se foi feedback mal feito. Tem muita coisa nesse artigo que me parece que, tipo, faltou uma decisão clara do autor do que ele queria fazer com esse artigo, sabe? Eu consigo perceber isso nesse artigo, dele não ter uma visão clara pro que ele queria, entendeu? Só foi fazendo, entregou aquilo e foi, sabe? É mais ou menos o que eu percebo em relação a isso. Fora os detalhes, né? Tipo, um monte de coisa em relação a detalhes que incomodam bastante também. Assim, eu acredito que a parte mais... a pior parte desse artigo são esses dois trechos aqui, que é onde a personagem principal chega no ápice da epifania dela, em que fala... O Monroe fala: a fundação sabia, eles precisavam que eu viesse até aqui, eles precisavam que eu mantivesse você contida, e eles sabiam que ia fazer a escolha certa, te deixar aqui, e não sair desses corredores. É por isso que aquilo aconteceu, e é por isso que isso vai acontecer de novo. É por isso que tudo precisa ser feito desta maneira, e porque a fundação tinha as minhas notas antigas. Eles sabiam exatamente como tudo ia acontecer e como tudo ia acabar, porque eles já sabiam do script. Eu acredito que esses dois trechos, eles matam o artigo inteiro e ainda abusam mentalmente do leitor. Eles literalmente abusam, eles só... É o autor falando: você é um completo retardado mental. Tem mais de 4.000 caracteres esse artigo antes desse trecho. São vários parágrafos, são 3 adendos em que você tinha toda a oportunidade de você, como leitor, para verificar exatamente o que estava acontecendo. É gritante, não tem erro para você saber o que está acontecendo. E o autor, ele me pega e faz uma coisa dessas. Eu acredito que isso não é só para mim uma falta de respeito com a pessoa que está lendo, mas também um completo desserviço pro conteúdo que você, como autor, está apresentando. Eu concordo. Eu acho que, na verdade, não sei se aconteceu com o Thread ou com vocês, mas eu lendo, eu me senti roubado da experiência que eu poderia ter, porque é tão prazeroso quando tu tá lendo uma história e você começa a juntar as peças quebra-cabeça e fazer sentido na sua cabeça, para o autor depois pegar e jogar na tua cara e não é nada de especial, toma aqui, é isso aqui que aconteceu, tá? Eu me sinto roubado dessa experiência, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e no final é tudo jogado fora porque o autor não se deu o luxo de deixar aquilo na nossa cabeça, no imaginário. Não, é isso mesmo que você tava pensando. Pronto, confirmei aqui pra você, de nada. Então, acho que nesse ponto a gente poderia entrar e explicar uma coisa, pessoal que não conhece, que é o que é o plot twist, né? Pra você que não sabe, plot twist é uma mudança de perspectiva na narrativa, né? Como o Zé explicou, plot twist... Pra quem... Eu gosto de dar exemplo, né? Pra quem conhece, também tem o diretor, M. Night Shyamalan. Ele fez muito filme merda, mas ele fez alguns filmes bons no início da carreira dele. Parece até um autor renomado aí da IN, que eu não vou falar o nome. Um filme muito famoso dele que todo mundo conhece, chama Sexto Sentido, filme com Bruce Willis. É um filme inteiro que, tipo, ele conta uma história e no final você tem uma perspectiva totalmente diferente, muda completamente o filme pra você, porque você tem todas as pistas do que tá acontecendo durante o filme e no final o filme muda 180 graus, você vira de cabeça pra baixo, você percebe que uma coisa que não, tipo, tinha pistas do filme inteiro, só que no final que você percebe realmente, tipo, se o diretor não mostrasse aquilo pra você, você nunca teria percebido, né, aquela mudança de perspectiva, né? Isso é um plot twist, é você pegar uma história que está sendo contada de um jeito X e virar ela de cabeça para baixo de uma hora para outra, mostrando coisas. Só que não é feito de uma forma gratuita, né? Você tem vários detalhes que são contados ao longo da história que fazem você ter aquele plot twist ter sentido. Aquela virada, né? Aquela mudança de perspectiva fazer sentido, entendeu?
No caso desse artigo, que eu acho que é o que ferra o plot twist dele, é exatamente os detalhes, entendeu? Ele não tem uma virada boa, sabe? Ele não tem uma quantidade substancial suficiente de detalhes e ele não faz a virada de uma forma suficientemente boa pro plot twist ser bom. Então, assim, quando chega a hora dele realmente virar e falar, mostrar pra você que na verdade a anomalia é o protagonista que você tá acompanhando, você não tem, tipo, uma coisa que você fala, nossa, que interessante e legal. É simplesmente tipo, nossa, que bobo, que imbecil, sabe? O cara tá, tipo, me tratando como se fosse um animal que eu não percebi isso ainda, porque ele tá explicando tudo pra mim, sendo que eu já entendi isso lendo o artigo meia hora atrás. É mais ou menos isso que a Slash quis dizer. Eu acredito que um dos pontos mais divisórios desse artigo também foi o trecho em que a personagem, o diretor Monroe, está falando de um sonho dele. Eu acredito que seja na parte dos logs dos diários. O que o Zero e o Thread acharam disso? O sonho é, sim, ele é muito... O sonho faz parte daquilo que o Vintner falou, de que parece que, pra mim, no geral, parece que o cara escreveu uma vez, mandou pra um crítico, porque eu tava vendo as discussões e parece que, sei lá, cerca de 20 pessoas criticaram isso, aparentemente. Mas eu tô vendo agora. Parece que ele mandou que teria sido muito melhor do que isso, sem todos esses pedaços muito esquisitos. E aí o pessoal começou a falar, nossa, não dá pra entender nada, não sei quem, não sei o que lá, deve ter reclamado, e aí ele deve ter posto isso depois, porque o sonho, cara, ele é tão, não sei, ele é tão fora do lugar quando você lê. Quando eu acabei de ler isso, eu pensei, não é possível que ele foi escrevendo a história e no meio ele decidiu botar isso. O sonho, ele faz justamente isso, ele explica tudo, você já consegue basicamente ter uma ideia de o que é. Sim. E ele ainda fala no artigo, ele fala, nossa, eu escrevi esse diário, esse pedaço do diário, mas eu amassei e joguei fora. Aí tava escrito lá entre as duas notas, né? A fundação encontrou o papel amassado e jogado num canto. Eu falei, cara, que... Eu acho que isso foi um protesto do autor, sabe? Eu tinha jogado isso aqui fora, mas me obrigaram a colocar no artigo, sabe qual é? Tipo... cara, não sei, eu acho que se tirasse esses pedaços gritantes e muito ruim, eu acho que poderia ser um artigo muito bom mesmo. Eu gosto da ideia central, mas isso mata demais, cara. Assim, tem 1 milhão de jeitos de melhorar esse artigo, mas do jeito que ele tá, ele não é um artigo bom. Ele é um artigo que, tipo, ele tentou fazer um plot twist e falhou miseravelmente. Pra mim, a pior parte dele é justamente a virada. É a forma que ele tenta entregar o plot twist, que foi feita de uma forma merda. É tipo, sabe quando você tenta virar um omelete na frigideira e você quebra o omelete? É tipo isso, sabe? Esse artigo, pra mim, resumindo esse artigo, é essa sensação, é exatamente isso. O sonho foi colocado... Eu não sei, eu fui ver a lista de críticos agora, porque eu queria ter uma ideia de por que eles mandariam ele ser super detalhado. Só que não é... As pessoas que criticaram ele não eram as que eu imaginaria que criticariam pra fazer isso, então eu não posso falar com tanta autoridade. Mas eu sei que o público da IN é um público que não entende direito as coisas. Não querendo ofender ninguém, mas é um público que geralmente os artigos, comparado com outras filiais, os artigos que eu vejo lá explicam muito mais coisas que não precisavam ser explicadas, que podiam ser deixadas pro autor entender, do que artigos que eu vejo em outras filiais traduzidos na INT. Então acho que já tem esse nível de diferença lá. E esse sonho podia ter sido removido, tinha maneiras muito mais sutis de simbolizar que o cara estava relacionado com aquela anomalia. Aquele sonho é jogar na cara, depois que tu lê aquele sonho, tu já pensa... Foi algo tão aleatório que tu pensa, ok, ele tá relacionado com a anomalia, é impossível ele não estar relacionado com a anomalia depois desse detalhe que foram usados para dar um soco na nossa cara. E o sonho foi... Eu achei ele... um pouco desnecessário o final do sonho também, porque ele é violento, a anomalia vai lá e arranca a pele dele, ele sofre muito, coisa normal de série 1 que... E tem isso. Eu tinha até esquecido disso, que eu li tem um tempinho, né? A gente gravou esse podcast semana passada, tá? Fui perdido, tá, gente? Então, né, tem alguns detalhes que a gente acabou esquecendo. Outra coisa que essa anomalia tem também é isso, a violência desnecessária também. Tipo, poderia, ok, eu entendo, beleza, né? Se quer fazer uma parada um pouco mais violenta, pode até ser. Mas é muito nada no artigo. O artigo não tem nada de violento, de terror, né? Por assim dizer. Tem uma tensão, um mistério. E aí, do nada, quando o cara sonha, a mulher arranca a pele dele, não sei o que tal. Ele entra lá no corredor infinito e tem um monte de gente enforcada. Meu, sabe? Tipo, é muito... Tem, em algumas situações, você ter
um tipo de discrepância dessa pra causar uma estranheza no leitor, faz sentido. Nesse artigo não fez, ficou tipo fora de lugar, entendeu? Passou a mesma estranheza do sonho, né? Mais uma estranheza dessa, de você colocar violência desnecessária num artigo, foi só pra, tipo, causar estranheza mesmo, entendeu? Não foi uma parada que realmente fez sentido no momento de causar uma estranheza boa, causar uma estranheza ruim, né? Foi só, tipo, meu, que porra é essa? Não foi, tipo, caramba, que coisa interessante, entendeu? Foi só que merda. Eu não tenho problema com artigos onde a criatura é violenta, a anomalia é violenta. O problema é que ela ser violenta nessa parte do artigo estraga ele pra mim, uma parte dele pra mim. Porque, ainda gostando muito que no thread, eu gosto do artigo, comparado com os outros que eu li da série 6, ele é um dos melhores. O que nos deixa pensar sobre a série 6, né? Mas ele... Aquilo estraga pra mim, porque a anomalia toda, desde o início, ele, que nem você falou, ele tem um início muito forte. E o início é forte por quê? Porque ele te diz basicamente, isso aqui vai ser um SCP estranho, misterioso e difícil de entender. Quando eu vou ler um SCP assim estranho, uncanny, que me deixa desconfortável, eu quero algo que me deixe desconfortável. Violência pode deixar algumas pessoas desconfortáveis, sim, mas violência gratuita não dá o sentimento de desconfortável que ele te promete no início. No início ele te promete, você vai ficar desconfortável porque algo vai estar acontecendo de errado e você não vai saber o que. É isso que ele te fala no início. Não você vai se sentir desconfortável porque vai ter pessoas morrendo. Eu não tenho problema com as pessoas enforcadas. Aquilo é um jeito de deixar o autor desconfortável sem ser tão violento, porque ele não chega a descrever como a corda estava deixando vermelho o pescoço, quase arrancando os corpos podres. Não, ele só fala, tinha pessoas enforcadas. Ok, isso é desconfortante. Agora a anomalia desceu da corda dela e começou a arrancar a minha pele. Tu quebra completamente o mistério do artigo pra colocar violência gratuita. E isso quebra o clima do artigo. Ali quebrou o clima do artigo pra mim. Além disso, acho que não só isso também, agora acho que outras coisas pode falar, tipo, de coisas no artigo que pra mim também quebram mais uma coisa de detalhes, né, mas que acabam quebrando assim, né, gerando uma certa discrepância e tudo mais. Coisas que, tipo, não fazem sentido. Por exemplo, os caras falam que tem um script, né, que a Fundação já sabia tudo acontecer e tudo mais. Meu, se a Fundação já sabia que o cara era uma anomalia desde o começo e projetou todo um sítio pra conter ele e tudo mais, como é que você deixa um cara que sabe que é uma anomalia virar diretor de sítio? Porque o cara é o diretor de sítio, né? E aí, além de tudo, esse cara que é diretor de sítio, ele já foi membro de MTF, ele vai pra um outro sítio que não dá, tipo, updates, né? Há mais de, sei lá, 10 anos, né, como dizem aí, como disseram, sei lá, 12 anos, 20 anos. Ele vai investigar um sítio inteiro, que deve ser gigante, na Antártida. Aliás, é na Antártida porque sim, né? Me lembrou até um conto do Lovecraft já citado. E na Antártida ele vai investigar um sítio inteiro sozinho, tipo, sem equipe, só porque ele era membro de MTF. Cara, qualquer pessoa, tipo, que sabe qualquer coisa de treinamento básico, a primeira coisa que você sabe, até paramédico, sabe? Paramédico, policial, etc. Qualquer situação de emergência, de investigação, etc. A primeira coisa que você faz é pedir ajuda pra alguém. Ninguém faz nada sozinho, entendeu? Então, tipo, mais coisas que são discrepantes que não fazem sentido pro artigo. Que são detalhezinhos também que te tiram de fora do artigo. Quando eu leio um negócio desse, você fala, tipo, os caras sabiam que era uma anomalia. E mesmo assim mandaram um cara sozinho investigar um sítio e colocaram ele sendo o diretor de um outro sítio, tá ligado? Que é tipo um puta desperdício de recurso, sabendo que o cara eventualmente ia ter que ser contido dentro de um outro sítio, tá ligado? Imagina, você gasta anos treinando um cara, dando confiança pra ele, fazendo ele saber de outras anomalias, treinando outros funcionários, por aí vai, só pra ele ser contido, pra perder esse funcionário, sabe? Mano, não faz o menor sentido, tipo, não faz sentido. Isso não é essencial pra história, tipo, ele ser diretor de sítio não é essencial pra história, entendeu? Pois é, isso na verdade eu queria comentar, porque é estranho que o próprio SCP comenta que quando ele vai lá, ele vê versões dele enforcadas que são classes D e agentes de MTF. Nunca teve um diretor de sítio. Eu não sei porque que ele é o primeiro, porque que ele é o especialzinho, mas ele é o primeiro diretor de sítio a ser sacrificado. E eu acho que isso é uma fraqueza do artigo que podia muito facilmente se tornar um ponto forte. Por exemplo, eu entendo o autor querendo forçar essa narrativa de, ele tá sozinho. Não faz sentido ele ir sozinho, mas eu quero que ele vá sozinho pro leitor se sentir também sozinho, sem ninguém, não podendo confiar em ninguém. Só que, pra mim, é muito mais assustador quando eu vou se ele fosse uma equipe de, por exemplo, ele mais 3 ou 4 pessoas, e essas pessoas começassem a agir de forma estranha com ele também. É muito mais assustador quando tem pessoas que eu acho que eu posso confiar e eu não posso mais confiar nelas. Teria sido muito melhor até pra desenvolver o clima de tensão no local. Ou criar alguma desculpa que realmente fizesse sentido ele estar sozinho, entendeu? De repente o que você falou, por exemplo, o Lovecraft ele faz isso, eu vou citar o conto, chama Nas Montanhas da Loucura, é o conto da Antártida, aí que eu até falei mais cedo, né? É um conto do Lovecraft que alguns cientistas vão pra Antártida investigar um fenômeno que tá rolando lá.
E eles encontram criaturas que, tipo, não são biologicamente... não fazem sentido biologicamente, né? São anomalias, por assim dizer. E o que acontece é exatamente isso. O cara tem uma expedição e ao longo do conto ele vai perdendo a expedição com ele. Tipo, ele não vai sozinho pra lá. Ele vai com uma expedição, tipo, 20 pessoas e ao longo da expedição as pessoas vão enlouquecendo porque os monstros são coisas que eles não compreendem. As pessoas vão morrendo, vão sofrendo lesões. Por aí vai. Então, tipo, o que poderia acontecer exatamente o que o Zero falou. Ele poderia ir com uma equipe, com alguma coisa assim, o pessoal poderia simplesmente perdendo a razão. Ou poderia ir, tipo, morrendo mesmo. Poderia acontecer alguma coisa, entendeu? Que ele não pudesse confiar neles. Por aí vai. Isso é uma dica que eu dou até pra vocês que talvez queiram escrever, né? Porque, novamente, é uma comunidade escrita. Então, tipo, é uma dica pra vocês. Façam fazer sentido. Se você tem uma história que você quer que tenha um personagem sozinho, porque ele tem que estar sozinho pra dar... por algum motivo. Seja porque você quer fazer seu leitor se sentir sozinho, seja porque é mais conveniente pra sua história, faça fazer sentido. Se você só colocar lá que ele tá sozinho porque sim, vai ser horrível, vai ser ridículo, entendeu? Conveniência no roteiro é ridículo. É tipo um filme de terror que o cara ouve um barulho à noite, 2 da manhã, no acampamento, e ele sai lá pra ver o que tá acontecendo, entendeu? Não sabe? Todo mundo olha, assiste filme de terror e fala, nossa, que bobagem, tá ligado? Não faça SCP ser um filme de terror desses, tipo, genérico, que faz o cara sair 3 da manhã no acampamento, no meio do mato, pra ver qual que é o barulho lá fora, entendeu? Faça as coisas fazerem sentido, entendeu? Esse é um exemplo de coisa que não faz sentido. Tem que fazer sentido, não dá pra deixar as coisas só rolarem. Tred, tem alguma coisa a comentar referente a isto? Não, eu acho que a questão dos detalhes também é realmente outra coisa que quebra muito esse artigo. Tem aquela coisa da maquininha que detecta efeito memético, sei lá o que parece que foi jogada justamente pra amarrar essas coisas soltas dele. Tipo, quando ele acaba o sonho, ele... como é que ele fazia? Ele, sei lá, botava a maquininha na cara pra ver se tinha... Ele grava a voz e ela reconhece se tem algo na voz. Isso, é um gravador, é isso aí. Ele grava o som, vê se tem efeito memético. Aí não acontece nada, ele, nossa, legal, foda-se. E, não sei, é tão... é algo que quebra mesmo. Essa parte do cargo dele, da posição dele, que diz no fim, eu até agora não entendi direito como é que funciona. Porque supostamente depois que o cara morre na anomalia, ele ressuscita em outra pessoa, aparentemente. Aí ele pode ser um classe D, um diretor de sítio, um membro de MTF, ou não também. Não sei, isso só não faz o menor sentido. E é justamente esses detalhes que ajudam o artigo ser pior no geral. Sobre a coisa de estar sozinho, né, nesse quesito de como fazer no artigo, eu tentei fazer isso no 065 PT, mas pensando de outra forma. Não é você exatamente... né, estar sozinho não é necessariamente você ter que fazer tudo sozinho e só você, não sei o que, tipo filme de ação 007. É toda uma forma como você constrói o estado daquela pessoa de estar sozinho. Por exemplo, no meu, o cara ele tá no clube de caça, ele tá morando lá com um bando de gente, ele tem vários amigos, eu não sei o que, e ele encontra a anomalia, tá. Uma hora a anomalia tem que ser confiscada, entre aspas, né? O clube de caça vai entregar as anomalias para a Fundação SCP, mas ele não quer isso. Resumindo, a anomalia é um bicho mortal, ele quer matar o bicho. Ele pega esses bichos e leva para uma casa do campo, perto dali, que era do avô dele, e ele fica sozinho tentando matar as anomalias durante o resto da narrativa inteira. Mas não é por isso, não é por isso que ele vai ficar sozinho o tempo inteiro. Ele tem os amigos dele que voltam em algum momento para tentar ajudar ele. Ele tem a irmã dele que chega e ajuda ele. E é toda uma narrativa que você tem que fazer o leitor se sentir sozinho junto com o personagem, mas não tem que ser no jeito literal. Você tem que construir isso. Não pode ser uma coisa só na sua cara. Ele trabalhou com a MTF, pronto, ele vai sozinho inspecionar o sítio inteiro, resolver o mistério e no fim ser anomalia. Pronto, acabou. Eu acho que falta justamente essa construção no artigo. Você falou de se sentir sozinho sem estar sozinho, eu recomendo mais uma obra. Tem um jogo indie, chama Darkwood. Pra quem conhece aí, talvez o pessoal já conheça que ele é relativamente famoso. É um jogo que você tem muitos NPCs, etc. É um jogo de terror, assim, exploração. É um jogo que ele tem uma atmosfera inacreditável, é um jogo de terror. Você se sente sozinho 90% do jogo, você tem um monte de NPC toda hora que fala com você, que você conversa, que se preocupa e tudo mais.
E cara, tipo, sabe, é um exemplo de, né, escrita de roteiro e tudo mais, e de construção de atmosfera que faz você se sentir completamente sozinho mesmo estando cercado de pessoas e tudo mais. E cria um mistério muito grande, muito bom, assim, você não sabe nem quem seu personagem que você controla é durante, tipo, a grande parte do jogo, de, tipo, até o final do jogo, quase o final do jogo, né? Então, meu, é inacreditável também, mais uma recomendação de obra aí. Se você tipo, não quiser jogar, você pode ver série no YouTube, sei lá, de alguém que gravou aí. Pode ser uma opção também de obra interessante para aprender esse tipo de coisa. Tem uma atmosfera muito boa para aprender. Esse é um exemplo de mistério que foi extremamente bem feito, sabe? E ele tem uns plot twists bem bons também. Tá aí mais uma recomendação de obra que talvez tenha a ver com esse tema. Então, eu acredito que nessa questão de se sentir sozinho, a parte emocional, a parte categórica da razão, em que você está mentalmente e intelectualmente sozinho, é muito mais importante do que a sensação física de estar solitário. Porque você pode estar no meio da floresta, sem ninguém ao seu redor, porém, se você tiver pessoas em que você pode confiar, te esperando, sei lá, após um rio, no meio da floresta, você não está sozinho, a sua personagem não está sozinha. Ela tem em mente indivíduos que ela tem confiança, indivíduos que ela tem uma familiaridade, pessoalidade, ela tem essa interpessoalidade com outros indivíduos. Então, porquanto ela não está sozinha, ela pode estar solitária, ela pode estar singularmente desvinculada ao restante de um grupo, porém ela, uma personagem como um todo, não está sozinha. Eu acredito que a questão mais poderosa disso é quando você faz uma pessoa, mesmo rodeada de outros indivíduos, conforme o Vintner e o Thread comentaram, se sentir fragilizada, porque nesse grupo de indivíduos ela não tem ninguém para confiar. Isso é algo que eu acredito que o autor nesse artigo começou de maneira extremamente bem. O diretor Monroe chega no sítio e todos estão agindo de uma maneira extremamente estranha. Ele está sozinho, ele está isolado. Porém, algo que peca é que eu literalmente não conheço nada do diretor Monroe. Eu não sei o que ele é, não sei o que ele faz, não sei porque eu deveria me importar com ele. Ele é descrito como alguém que se importa com detalhes e é um diretor de um sítio. Fora isso, não sei nada da psique dele, do que ele gosta, se ele joga futebol, golfe, faz churrasco na segunda-feira, não faço ideia. Para mim, ele está totalmente desvinculado da minha mentalidade como alguém importante. E o fato dele morrer no final, para mim, tanto fez, tanto faz, tanto vai fazer, porque eu não conhecia ele. Eu, como leitora, não tive nenhum tipo de personalidade com ele. No máximo, para mim, eu entendo ele como um cara chato, que saiu da função dele como diretor de um sítio e resolveu se meter em outra coisa. O que, no caso, eu acredito que em uma corporação gigantesca, uma fundação, isso nunca ia acontecer, porque essa questão é uma questão de auditoria, de controladoria, seria resolvida pelos times especializados de uma central ou de outro setor. Não seria resolvido por um diretor de sítio que não tem nada a ver com nada. Mas isso daí chega na questão de que isso é um ponto de narrativa, que o diretor é vinculado ao sítio, que ele é importante para compreender a narrativa, mas isso já é uma instrumentalização do autor e para mim já me tira do meu plano de conforto do que eu acho razoável nessas questões de narração. Outra coisa é referente ao fato da personagem, o Dr. Monroe, ser descrito como alguém detalhista, que presta bastante atenção nos detalhes. Porém, você vai lendo o diário dele e ele, num momento, ele diz que chega ao sítio, a instalação, de noite. Tá, você está na Antártica. Por 11 semanas é noite, por 11 semanas é dia. É um período de transição intermitente de 11 semanas. Você saiu... Não sei como que é uma pessoa detalhista desse jeito me perde um detalhe tão excepcional assim referente à região geográfica que ela se encontra. Falar que chegou de noite ao sítio, tendo na Antártica, pra mim não significa absolutamente nada. Falar ou não falar nada. Mais um exemplo de detalhe. Novamente, se você fala de plot twist, é mais um negócio.
assiste Sexto Sentido. Você vê todos os detalhes em relação ao plot twist do final, cada detalhezinho faz sentido com o que tá acontecendo no filme. Nesse, quando você pega todos os detalhezinhos, ele se soma, você vê um personagem que ele fala que é detalhista, que é o mínimo desenvolvimento que você tem dele, né? Porque quase você não tem desenvolvimento dele até você ler o diário e tudo mais. Você quase não sabe nada da personalidade dele, além de que ele tá investigando o sítio, que ele é investigativo e tudo mais. Só que ele fala que é detalhista. E você vê uma certa discrepância desse nível, acaba caindo muito a qualidade do artigo, né? Então, tipo, desenvolvimento de personagem falho realmente é uma coisa que quebra muito as pernas de um artigo nesse nível, em que basicamente o artigo inteiro é focado em um personagem, né? E esse um personagem, quando ele tem uma falha de desenvolvimento desse nível, realmente, sabe, não tem muito o que defender. Eu acho que ele tem falhas maiores, isso eu não discordo dessas coisas, embora eu acho que seja mais nível nitpick, algo mais pequeno, porque ele tem umas falhas maiores ainda, principalmente na personalidade principal dele, que é o que vai... É o foco do artigo. O foco do artigo esse cara tá dentro de um loop, ele sempre volta, e nós usamos ele pra conter essa anomalia. Por quê? Porque ele é bom e ele sempre vai querer conter essa anomalia. Mas também dá a entender que a anomalia existe por causa dele e por causa de um mal que ele cometeu pra aquela anomalia. Então por que uma pessoa boa que se sacrifica prefere perder a vida pra salvar as outras pessoas, conseguiu criar uma anomalia que se sustenta no ódio e em querer matar ele repetidas vezes? Nunca é explicado por que ele é uma pessoa boa, por que ele sente a necessidade de sacrificar, e também nunca é explicado por que ele também poderia ser uma pessoa ruim, por que ele criou aquela anomalia. Ele só é bom porque a narrativa precisa que ele seja bom. Acabou. Mas ao mesmo tempo a narrativa usa a maldade dele pra gerar a anomalia. Então ele se tornou um personagem que eu não consigo entender como ele vive nesses dois espectros ao mesmo tempo que nunca são desenvolvidos. É verdade. Ele é automaticamente aquele personagem do tipo ex-criminoso bom que se regenerou, sabe? Tipo, o ex-criminoso, o cara que fez muita cagada e se regenerou. É um personagem tipo um tropo clássico também, né? Então, né, realmente você tem razão. Isso é outra parada também nunca é explicada no artigo. E é algo que precisa de explicação também, né? Fica bem nublado e é algo que precisaria ser explicado e que realmente enriqueceria o artigo. Mais um exemplo de algo que, tipo, falta no artigo, né? É um artigo focado no personagem e que não tem personagem. É tipo, sabe, não tem personagem ali. Quando você para pra observar e você fala, pô, preciso definir esse personagem que é o ponto central da história. Você não consegue definir ele além de que ele é parte dessa anomalia e de que ele causou ela de alguma forma. Além disso, você não tem muito o que definir nele. Mais nada. Exato. Eu não li todos, mas a EN faz uns seminários de vários assuntos diferentes. Eu cheguei a ler os que me interessavam, por exemplo, um deles foi o de caracterização de personagens. Eu não li ele por completo, eu li até a metade, mas ele falava umas coisas importantes. Ele falava sobre como, isso já é dicas pra todo mundo que quer escrever, quando você quer colocar um personagem, se você quer focar no personagem, porque é diferente, você pode colocar um personagem focando na anomalia ou na narrativa, e você pode colocar um personagem focando no personagem. No caso, estamos falando se você está focando no personagem. Você tem que ter uma ideia de por que o seu personagem age da maneira que ele age. Porque ele agir e fazer coisas porque a narrativa precisa disso, você não tem um personagem bom, você tem uma ferramenta, você está acompanhando um NPC, basicamente, fazendo o que você precisa para continuar com a história. Um personagem bom é um personagem que tem sentimentos, que ele faz as coisas por uma razão. Por exemplo, ok, eu vou me sacrificar pelo mundo. Por que você vai sacrificar pelo mundo? O que ele vê nas pessoas que ele acha que a vida dele vale menos do que o mundo? Porque isso é algo do ser humano, nós somos egoístas. O ser humano... Olha, é muito fácil de falar, não, eu tomaria uma bala por você, mas... O número de pessoas que realmente faria isso é muito pequeno, porque nós vamos colocar nossa vida como mais importante primeiro. Aquela parada também, tipo, muita gente tem a ideologia, tipo, que é utilitária, né, por assim dizer, que é tipo, não, eu tomaria uma bala, eu salvaria a vida de um ser humano, não sei o que e tal. Mas, tipo, às vezes você salva a vida de um ser humano, você está prejudicando a vida de 10 outros seres humanos, porque você poderia salvar a vida de alguém que, por exemplo, no futuro vai ser um assassino serial, vai ser um genocida, sei lá. Você poderia, por exemplo, salvar a vida do próximo Hitler aí da humanidade, alguma coisa do gênero, entendeu? Então, tipo, é isso que o Zero falou. Em relação ao personagem, você precisa dar motivação pro seu personagem, entendeu? Então, assim, pô, no caso desse conto, qual a motivação desse cara pra parar essa anomalia? Tipo, por que esse cara criou essa anomalia pra começo de conversa? Por que ele tá fazendo bem, né? Por que tipo, ele tá tentando melhorar a situação e ele não tá simplesmente cagando e andando e continuando vivendo a vida dele normalmente? Não tem nada de explicado no artigo, a gente não sabe qual que é a motivação dele. A única motivação dele é que ele é um diretor de sítio que decidiu ir sozinho pro outro sítio na Antártida investigar uma coisa e ele quer chegar no fundo disso. A única motivação dele é curiosidade.
ele quer chegar até o poço, né? Tipo, ele quer chegar até o fundo desse poço, entendeu? Ele não tem mais uma motivação além dessa, ele só quer descobrir o que tá acontecendo, é só isso. Então, assim, ele não tem nada mais profundo por trás disso. A gente não sabe por que ele decidiu ficar, por que ele realmente é um personagem bom, entendeu? É isso que falta nesse artigo. Falta desenvolvimento de personagem, falta motivação pra ele. Ele só é curioso, faz nada. Isto. Outro problema que eu tenho é a conclusão do artigo, em que é uma carta do O5-9 descrevendo o que o Conselho O5 tem de conhecimento desta anomalia. E ele divide isso em 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. O quarto ponto, para mim, é o que mais me deixa irritada com esse artigo como um todo, de todo o conteúdo. O quarto ponto é, que é o próprio Five falando, é assim: nós não temos as respostas para os seus questionamentos. Nós não somos capazes de determinar a natureza de SCP-5545-4, das ações de SCP-5545-4 contra SCP-5545-2, que foram feitas há mais de 300 anos atrás. E nós não seremos capazes de terminá-las em qualquer futuro próximo. Nós não sabemos por que os corredores de SCP-5545-1 são desta maneira específicas e quais são os métodos que SCP-5545-2 usa para se propagar. Ou por que SCP-5545-3 será resultado em caso que SCP-5545-4 recuse-se a cumprir com seu destino. E para mim, isso não faz o menor sentido, porque esse ponto extremamente convoluto é complementado com o último parágrafo dessa carta. Não é nosso trabalho pesquisar, não é nosso trabalho interferir, o nosso trabalho é assegurar, conter e proteger, nada mais, nada menos. Para mim, isso não é só uma personagem, ela 5-9, lavando as mãos numa narrativa. Para mim, é um autor que não sabia como concluir, não sabe como explicar, e daí coloca um tipo de conteúdo chinfrim que fala: a gente não sabe, a gente não quer saber, e a SCP não é de pesquisa, é de Secure, Contain, Protect, termino meu artigo, tchau. Isso é até um problema, porque quebra completamente o universo da SCP quando você inutiliza não, mas você diz que não é necessário ter registros de teste. Porque você está dizendo, não, nós não pesquisamos. Ok, então por que a SCP faz registros de teste se a SCP não quer entender melhor as anomalias? Não faz o menor sentido, na verdade, né? Não, assim, eu entendo, assim, claro que tudo tem layers. Obviamente você não vai fazer o tipo de pesquisa nível série 1 de jogar classe D nos objetos e esperar que algo aconteça, entendeu? Que quando a gente fala isso, o pessoal vai interpretar dessa forma, eu já tô até prevendo, entendeu? Então eu tô falando isso por isso. Mas assim, uma coisa é isso, outra coisa é assim, não, a gente tem aqui uma anomalia que basicamente não tem SCP. O SCP é seguir um script, ter um sítio na Antártida e esperar que nada de ruim aconteça. Esses são os procedimentos de contenção, né? Eu falei SCP significa procedimentos especiais de contenção, né? Então por isso que eu falei SCP. Então, tipo, basicamente não tem SCP, a gente não vai pesquisar nada dela, é isso mesmo? Tipo, vamos deixar por isso, sabe? E se Deus quiser vai dar tudo certo, até o dia que o cara decidir que ele não quer mais cumprir o destino dele, né? Como o O5 diz, que é assim mesmo que o O5 falaria, né? Tipo, sei lá, pra mim nem encaixa na personalidade do comandante da fundação falar desse tipo de jargão, né? Mas tudo bem. Então, sei lá, entendeu? Eu acho que isso realmente, tipo, o que o Slash falou. É uma forma do autor falar, lavo minhas mãos, eu não sei como é que eu vou terminar essa porra, eu não sei como é que eu vou justificar isso, então vou mandar uma dessa aí. Foi o Five que disse e é isso, tá ligado? Pau no cu de todo mundo. É basicamente isso, é isso mesmo. Outra coisa no artigo, isso é um nitpick meu, mas eu não curto. Por exemplo, tu vai ver as imagens. Eu já vi que esse é um negócio chatinho de ler, quando tu vê nas imagens. Sítio Provisional 344-1 Antártica. SCP-5545-1-E2. Quanto mais traço você coloca no seu SCP, mais dá vontade de parar de ler. Porque já é chato ter que ficar substituindo na minha cabeça os números por outras coisas. Aí eu tenho que me confundir com... Tem o traço 1, o traço 2, o traço 3 e o traço 4. Aí tem traço 1E1, traço 1E2... Cara, para. Não, por favor. Eu e a Slash, a gente tá com um costume que eu acho que as pessoas têm que adotar, né? Não sei.
talvez as pessoas não gostem, mas a gente dá codinomes. Então, tipo, quando a gente começa a colocar muitas instâncias em um objeto, dá codinome, você coloca só a primeira vez, então, tipo, por exemplo, SCP XXX1, XX2, 3, 4. Aí, o XX3, a partir de agora, será definido pelo codinome, sei lá, A, codinome B, codinome C. É muito melhor pra leitura, facilita demais, porque, ficar lendo 3, 4, 5... Teve um autor, acho que foi o Mystery, ele fez um artigo desse, que o artigo dele tinha 13 instâncias. E ele fez 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei pra ele, quando eu cheguei na terceira instância, eu não sabia mais qual que era a primeira, cara, sabe? Não adianta, sabe? Sai dessa, mano, não rola. Então, realmente, esse tipo de coisa, realmente, já, tipo... Eu leio 3 instâncias no artigo, eu já quero desistir de ler, já. Realmente é uma parada que é foda mesmo. Falando da imagem do artigo, para quem não sabe, a imagem que utiliza é a instalação brasileira Comandante Ferraz, na Antártica. Acho que era isso do artigo, acho que a gente pode falar sobre plot twist no geral agora, né? Fred, você tem um artigo seu que utilizou essa artimanha do plot twist que você sente que você cumpriu com o seu interesse, seu interesse em utilizar esse fator de plot twist para desenvolver a trama, a narrativa do artigo? Plot twist, assim, acho que não. O 065 é o único que eu penso, mas não tem um plot twist em si. É que, enfim, tem um diário e ele escreve nesse diário a personagem como se ele estivesse falando com alguém. E eu quis deixar isso aparente desde o início, porque isso era importante justamente para mostrar o motivo de quase todas as ações da personagem. E no fim, ela revela quem é essa pessoa com quem ela está falando e meio que junta todos os pontos que estavam soltos durante a narrativa do diário. E eu acho que esse foi o que eu fiz melhor e foi o único que eu realmente tentei fazer um plot twist. 0. Eu nunca escrevi um com plot twist, já tive ideias, uma inclusive muito boba, que surgiu... que eu ainda quero um dia terminar assim. Que surgiu de um concurso da INT, que era pra escolher uma GDI e escrever sobre ela. Aí o meu grupo tinha escolhido Das Wander Cabinet, que é uma loja de itens anômalos alemã, que é meio... é um spin-off do Dr. Wondertainment, versão alemã, com outros personagens, outras coisas. E eu ia colocar um confronto deles contra uma GDI japonesa, que é a vendedora Miyoko, não me lembro agora o nome dela, mas é uma vendedora japonesa, em que eles estariam tipo uma briga de território, e a GDI japonesa iria tentar acabar com as vendas da GDI alemã, criando produtos amaldiçoados, produtos anômalos perigosos, para acabar com a imagem dela no mercado anômalo. E ela criaria esse pente de cabelo, que o artigo inteiro você leva a pensar que ele transforma as pessoas em reality benders, ou cria algum tipo de anomalia na pessoa, mas, na verdade, ele transforma o cabelo da pessoa em uma entidade que pensa em reality bender. E eu pensei até em transformar num J, porque eu não queria deixar essa ideia morrer. Mas acho que o mais próximo do reality bender é no final o cabelo se virando e falando "Era eu o vilão o tempo inteiro". Mas acho que isso foi o máximo de um plot twist que eu já pensei. Quando ia dar. Vintner. Eu tenho 2 artigos no site pra quem não conhece, que é o 038PT e o 122PT. E nenhum dos dois tem um plot twist dentro do artigo, mas o 122PT tem um plot twist no conto dele. Que no final do conto o personagem teoricamente acredita que teria capturado o doutor que ele tá seguindo, mas na verdade não é o caso, e acontece outra coisa. Então, né, leiam o artigo. Fica aí a dica, porque esse artigo pouca gente leu, e eu não vou dar spoiler aqui, vai lá ler. É isso. Mas assim, de artigos que eu gosto que tem plot twist, tem um artigo... Porque não é um plot twist comum, né? Normalmente artigo de plot twist você, tipo... Ou artigo, né? Ou filme, obras, enfim. O plot twist é aquele que, tipo, joga na sua cara, né? Tipo, esse daí que, tipo, você tem um momento de revelação, que é o que eu chamei de virada até, né? Tipo, um momento que é revelado pra você tudo que é o plot twist, né? Tipo, o que realmente estava acontecendo. Esse artigo que eu vou citar agora, ele não tem esse momento de virada, é tipo um momento de reflexão que faz você enxergar as coisas de outra forma.
que eu também considero uma forma de plot twist, né? Eu não sei se vocês consideram dessa forma, mas eu acho válido. É o Destruidor de Júpiter, eu não lembro o número do artigo agora, é um dos artigos antigos do Cactus, um dos primeiros dele, é um dos bons, né? Que é mais um destruidor de mundos, né? É mais um daqueles que, tipo, vai destruir o mundo inteiro, vai destruir a Terra, não sei o quê. Só que no final do artigo é proposto que ele não é simplesmente uma anomalia que vai destruir o mundo, a gente não pode fazer nada a respeito. E que, na verdade, a gente tá, tipo, numa corrida armamentista com ela, como se fosse uma guerra fria com uma anomalia, porque tem como a gente vencer ela eventualmente, né? Tipo, tecnologicamente falando. Então eu acho que ele é um plot twist desse tipo, que é um... Ele propõe uma mudança de perspectiva lenta, né? Que você realmente pode pensar a respeito e tirar a sua própria conclusão e tudo mais, ao invés de ser aquele que, tipo, joga na sua cara o que tá acontecendo de fato, entendeu? Então tá aí um exemplo interessante de plot twist. É o 2399. Isso aí, tá aí o número. Falando sobre outro SCP com plot twist bom, não é algo muito especial, nem algo que vai te fazer uau, que ótimo plot twist, mas é um que eu gosto, que é o 5935, também do Cactus, que é o Sangue e o Quebrar do Meu Coração. Esse é um SCP muito especial até pro Cactus, porque ele comenta nas notas de autor que ele escreveu isso depois de ter perdido a avó dele, e ele que usou meio como um desabafo para colocar as coisas para fora. Ele é um SCP muito interessante porque ele junta outros SCPs, além do que está contido. Ele é uma continuação do 4000, que é o Tabu, para quem não leu, leia, é incrível. E ele mostra uma entidade do Tabu saindo daquele mundo e afetando as pessoas aqui. E como isso afeta as pessoas aqui. E isso sendo por causa de... Claro, acontecem umas coisas que eu não concordo muito. Por exemplo, é por causa de um membro do Conselho A5 que isso acontece. Aí tem uma quebra de artigo meta, assim, que eu acho meio desnecessário, não vejo necessidade. Mas ele continua sendo um artigo muito bom, principalmente na parte do plot twist, porque... Não é um plot twist que você espera, porque ele pega esse SCP, que eu acho que é o 169, é um desses, que é aquele SCP que fica criando labirintos eternamente. Acho que o Thread sabe o número. E ele usa esse SCP para combater essa anomalia que veio do 4000, que ele justamente... Ele aceita ser infectado pela anomalia dele, porque é uma anomalia meio que mental, que prende ele na mente das pessoas, e ele consegue trazer esse SCP com ele e criar um labirinto enorme dentro desse mundo cognitivo do SCP e prender os dois ali juntos, impedindo ele de sair, porque é um labirinto que fica sempre se autoconstruindo e nunca teria fim. Aí ele acaba se prendendo junto dessa anomalia para salvar as outras pessoas. 167, o Krama falou, obrigado. Então, não é um plot twist incrível, minha nossa, não esperava isso, você espera, mas é um negócio que é bom ler, é legal ler, ainda mais porque são personagens bem desenvolvidos, são personagens que você entende a motivação de cada um deles, até mesmo da anomalia, e ver a conclusão de como a anomalia é derrotada é bem satisfatória. Então esse é um que eu recomendo, 5935. Falando de personagem, novamente que o Zero falou, outra coisa que é interessante de personagem é você se importar com o personagem, né? Tipo, se você escreve um personagem e você fala, pô, eu realmente gosto do personagem a ponto de eu me importar com ele, tipo, se ele morrer eu ficaria realmente abalado, é um personagem interessante, entendeu? Então, tipo, tá aí mais uma dica de escrever personagem, né? Você se importa com o seu personagem, o personagem pode ser interessante. Tem uma coisa que o Lamar faz aqui, aliás, ele tá ouvindo o podcast aí, Lamar. Eu gosto bastante quando o pessoal desenvolve personagem com ele, porque o Lamar é uma pessoa incrível de tu lançar ideias de personagens. Eu tava vendo o Lula, o Thread, né, falando sobre a personagem dele do canon que ele tá querendo desenvolver, e o Lamar lançou muitas perguntas sobre o personagem, tanto perguntas muito importantes, como perguntas menores sobre do que ela gosta de fazer, se ela gosta disso ou daquilo, que parecem perguntas simples, só que até nesses detalhes ajuda na caracterização do personagem, sabe? Se ela prefere coisas doces ou coisas salgadas, ela se arrisca mais ou ela se arrisca de menos. É bom ter uma ideia disso, porque vai ajudar você na caracterização dela no final, quando ela for fazer uma escolha, vai ajudar você mesmo como autor entender por que ela faria essa escolha. O que ela vai escolher aqui, A ou B? Porque não faz sentido um personagem que é bom a trama toda, no final escolher uma coisa que é neutra ou má. Então você tem que logo já caracterizar e não quebrar essa caracterização. Então é bom você ter essas ideias, esses detalhes mínimos, para no final você continuar a manter seu personagem fiel à trama toda. Então, até se você quer desenvolver um personagem, o Lamar, quando ele está disponível, ele é ótimo para isso. Eu gosto bastante das críticas dele. Honestamente, na minha opinião, se você só vai usar a personagem para ser um plot device inútil que vai só aparecer no artigo, vai morrer em 30 segundos, nem dê nome.
leitor não se importa o suficiente pra pensar que, meu Deus do céu, o diretor Monroe morreu. Ai, que pena. Ou você pode fazer igual o Kentaro Miura, que gastou 10 anos desenvolvendo uma trupe de mercenários pra matar todos eles, só pra fazer a história de um personagem. Exatamente. Eles foram 10 anos desenvolvendo um personagem que as pessoas se importavam. Exatamente. Pra matar todos. Dedicação, eu chamo de dedicação. É uma morte muito mais eficaz até pro leitor, né? Porque a morte em si se torna algo que você não espera, se torna não necessariamente um plot twist, mas um twist pelo menos. Porque quando você tem... É muito raro um autor focar tanto num personagem pra depois matar. Geralmente o que é feito é, se esse personagem tem tanto foco e é tão bem desenvolvido, ele não vai morrer. Porque nenhum autor desenvolve tanto um personagem que tá marcado pra morrer. Então quando isso acontece... Exatamente, é incrível. Game of Thrones sucesso por causa disso, porque o primeiro livro inteiro, né, a primeira temporada da série inteira, você não assistiu ainda, Phil, lamento, né, mas tá aí. A primeira temporada da série inteira focada no Ned Stark, né, ele era o principal, ele era o herói, por aí vai, e aí ele morreu no final da primeira temporada. E aí todo mundo ficou em choque, né, obviamente, porque ele era o principal, ninguém tá acostumado a ver isso. Agora sim, pra quem leu Berserk isso aí não é nada, né, mas tudo bem. Sim, eu acredito que atualmente o artifício da morte de uma personagem não é tão impactante, não tem mais esse efeito. Principalmente por causa de Game of Thrones. Não, nem por isso, mas é por causa que num universo como o universo SCP, é algo que já é esperado. As pessoas vão morrer, sim. As anomalias matam pessoas. E você se lembra que o mestre do horror cósmico, o Sr. H.P. Lovecraft, raramente matava os personagens, sim, os protagonistas ou deuteragonistas de suas histórias. Porque o que é pior do que a morte? Não morrer. Por exemplo, eu não lembro exatamente qual é a raça, aquela raça mística nos contos de Lovecraft, que moram nas cavernas, no underground, e raptam crianças para colocar uma deles no lugar. Não sei se você lembra o nome. A grande raça de Ith. Isto. E o que eles fazem com a criança que foi raptada? Eles não matam. Poderiam matar. Mas não matam. A criança vive com a sociedade deles. Então, na verdade não é underground, né? Eles moram no espaço, eles moram em outros lugares. A grande raça, o que eles fazem, tipo, realmente esse é um conceito inacreditável, que ele é aterrorizante. O que a grande raça faz, ela pega um humano e ela troca a mente do humano de corpo com o corpo de um deles. Então, assim, um membro da grande raça vira um humano por um tempo, e esse humano vira um membro da grande raça. E é descrito que, tipo, o humano que vira o corpo do membro, ele não sabe como controlar o corpo do membro. Porque, tipo, o membro da grande raça, ele é um ser extremamente avançado, né, de outro espaço, que tem tecnologia muito maior. Só pra trocar de consciência, né, entre dois corpos, você tem que imaginar o nível de tecnologia. Eles são do espaço, eles viajam entre galáxias e tudo mais. Então, tipo, é descrito que quem passa pra experiência, o cara, ele passa, tipo, meses só dentro do corpo sem conseguir se mexer, sem conseguir fazer nada. Então, o cara, ele troca de corpo e ele fica louco, insano, no nível de nunca mais nem conseguir andar depois que ele volta pro corpo dele. Então, tipo, a grande raça, ela troca de corpo, volta e é isso, entendeu? Essa é uma ideia realmente excelente. Lovecraft, ele tinha vários conceitos desses inacreditáveis. Esse da grande raça realmente é um conceito extremamente inacreditável, é muito bom. E é claro, é um destino pior do que a morte. Porque você não tá morto, você não tem uma conclusão. Você está inerte em uma situação que você não tem como sair daquilo. É extremamente pior do que, sei lá, descer nos corredores e morrer por causa da sua namorada gótica que é vingança. O famoso I have no mouth, but I must scream, né? É um troco que eu gosto. É excelente. Mas esse CP que é tão comum a morte. Eu recomendo pra todo mundo aí que gosta de terror ler Lovecraft, tá? Especialmente se você que é interessado em entrar nesse CP, né? Eu imagino que deve gostar de ler, então Lovecraft tá aí, recomendo. A única coisa que a linguagem dele é complicada, porque ele é um autor de século XIX, então... Mas ainda assim é recomendável, os contos dele são ótimos. Até isso é mais pessoal, mas eu gosto de recomendar esse tipo de coisa. Se você quer escrever uma anomalia que dê medo mesmo, uma anomalia que deixe o leitor desconfortável, não especifique tudo o que ela pode fazer. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Porque tem a descrição precisa dizer. Não, a descrição não precisa dizer. Por exemplo, tem anomalias que eu já li que eles falam que a descrição é uma anomalia temporal de local que pode fazer dentre essas coisas e lista algumas coisas. E nos adendos, mostra ela fazendo outras coisas dentro dessas subcategorias. Você pode deixar um mistério assim, porque eu não sei quem é que falou aquela frase. Eu sei que é um autor famoso, que ele comentou que, olha,
você pode colocar uma barata de 4 metros pra deixar o seu leitor com nojo, mas ele sempre vai falar, bem, pelo menos era uma barata de 5 metros. Então tu tem que deixar esse mistério justamente pro deixar o leitor criar as próprias respostas e se amedrontar com as respostas que ele criou. Exatamente. E outra coisa também, tem muitos filmes que eles perdem a oportunidade de ser excelentes, né? Falando aqui novamente de mídia visual, ao mostrar o monstro. Então, tipo, por exemplo, tem o filme do Silent Hill, que na verdade o filme não é bom, né? Mas tipo, ele poderia ser melhor. O filme inteiro, ele deixa você no escuro a respeito do que tá causando medo nas pessoas, tem só atmosfera, o som, etc. Aí chega no final, ele mostra o bicho lá pra você e caga o filme, na minha opinião. Não é um filme bom, mas ele poderia ter sido melhor se ele não mostrasse o bicho, tá ligado? Tipo, se ele não tivesse mostrado ele, teria sido um filme de terror melhor e tivesse ficado até o final só no mistério. Então, assim, muitas vezes o que você não mostra acaba causando mais terror. Novamente, voltando ao Lovecraft, raramente os personagens do Lovecraft veem o bicho completamente. Mesmo porque, tipo, no conceito do Lovecraft, os bichos são tão alienígenas, né, no verdadeiro sentido da palavra, que se você vê um monstro de fato, você fica louco, você fica insano, você não consegue compreender aquilo. Tipo, às vezes acontece, na Sombra de Innsmouth acontece isso no conto, né? O cara, ele vê um pedaço de um tentáculo de um bicho e ele fica paranoico com aquilo dias. Tipo, ele fica dias paranoico, lembrando do tentáculo do bicho que ele viu na esquina de um lugar, pensando naquilo, que ele tá sendo vigiado, não sei o quê. Então, assim, às vezes uma coisinha que você coloca no seu artigo assim pode ser extremamente significativa e vai fazer muito mais sentido do que você mostrar aí um bichão lá que aparece do nada e mata gente, tal, sabe? Isso é bobo, isso todo mundo já viu. Não cria terror de verdade, entendeu? Pois é. E, bem, pessoal, a gente tá falando tudo então de plot twist, vocês que estão vendo. Não tem um guia específico para escrever plot twist, não tem uma fórmula que sempre funciona, até porque se tivesse muito mais gente já tá escrevendo assim. Mas o que é importante, eu acho que dá pra tirar desse artigo, porque até artigo ruim você consegue usar pra aprender, porque gente que é inteligente aprende com a falha dos outros, né? Então, dá pra tirar aqui, olha, primeiro de tudo, não explane o seu plot twist pro leitor, sempre suponha que o seu leitor é inteligente, nunca o contrário. Porque se o leitor não for inteligente, ele vai buscar, vai atrás, vai tentar entender. Se o leitor for inteligente, ele vai se sentir irritado por você estar considerando que ele não é inteligente, que ele não pegou aquelas coisas. Então... Mas assim, claro que tem uma linha tênue. Por exemplo, não explane de menos. Tem um SCP que eu li recentemente, que é o 3219, que ele tenta deixar tudo muito subjetivo. E no tentar deixar tudo muito subjetivo, nada começa a fazer sentido. Tem umas coisas que eu tive que ir nas discussões pra entender o que ele quis dizer, porque foi uma linha no texto que ele, não, mas aquela linha muda tudo. Eu falei, cara, tu nunca evidenciou aquela linha, eu nunca quer prestar atenção naquela linha. Então, tem que ter essa... É uma linha tênue, tem que tomar cuidado, não explane demais e não explane de menos. Porque você precisa botar... Tem coisas que você como leitor sabe, que você como autor sabe, que o seu leitor não. Você tem que evidenciar isso pro leitor também, pra ele poder juntar as peças do quebra-cabeça. Então, faça isso. Não use um monólogo para explicar o que você quis dizer com aquilo. Faça algo que o seu leitor vai ver e ele vai descobrir por si próprio. Sim, acho que uma coisa que o Sérgio falou também que eu gostaria de enfatizar mais é que você aprende muito mais errando do que você aprende acertando, tá? Então, se você fazer um puta artigo foda, não vai te ensinar tanto quanto você fazer um artigo merda que todo mundo vai criticar e falar, nossa, que lixo que tá isso aí. Meu Deus, sabe? É igual a gente falou, o que é... Olha o tanto de coisa que a gente tirou aqui, a gente falou de um monte de coisa, falou de plot twist, falou de desenvolvimento de personagem, falou de filme, de jogo, de não sei o que, blá blá blá. Falamos de 1 bilhão de coisas diferentes aqui, que se a gente fosse analisar um artigo ruim, ou um artigo bom, perdão, por exemplo, quando a gente analisou o artigo do SCP-3000, a gente não falou de tanta coisa quando a gente tá falando hoje, porque quando você fala de um artigo bom, você não tem muito mais o que acrescentar a ele, entendeu? Você não tem como falar, pô, como eu poderia melhorar esse artigo, porque ele já é um artigo muito bom. E nesse você tem 1 bilhão de caminhos pra tomar diferente, você tem coisas a citar, tem coisas a mudar. Então, sabe, às vezes você errar é algo bom a se aprender. Eu falo isso até pra galera que tem interesse em entrar no site. Às vezes a gente critica alguma coisa de alguém que manda lá e a pessoa se desencoraja, fala que gastou tempo escrevendo e aí que foi criticado e ninguém gosta, ou então fala que a gente é chato e por aí vai. Meu, se você não tá disposto a aprender com seus erros, você nunca vai participar da comunidade e realmente ser um escritor bom, entendeu? Não tem jeito. E eu acho que isso na verdade é pra tudo, né? Grande parte das coisas que você faz na vida são assim, então... Fica aí mais um comentário também que pode ser interessante para vocês levarem, da forma que vocês acharem melhor. Exatamente, o time de críticos não está aqui para fazer você se desencorajar a parar de escrever sobre
sei lá, o seu robô comunista de 10 metros. Mas é justamente para fazer você parar e pensar no conteúdo que você está elaborando. Porque nem tudo que você se esforça, isso é algo que as pessoas aprendem depois de muito tempo, nem tudo que você coloca esforço vai ser algo bom, vai ser algo que as pessoas gostem. E é uma realidade que muitas pessoas têm que encarar. Às vezes você demora 3 meses trabalhando no mesmo artigo, 3 meses assistindo, e não vai pra frente, simplesmente não vai pra frente. Assim, talvez a maneira que você escreveu, talvez o conteúdo que você escreveu, talvez a forma que você está apresentando. Porém, o que diferencia as pessoas que aprendem, que se desenvolvem, que crescem nesse quesito de desenvolvimento de escrita, de narrativa, de própria análise conceitual como um narrador e como um leitor, é o fato da pessoa não desistir e estar sempre procurando aumentar o seu repertório de conhecimento para poder continuar criando coisas novas, apresentando coisas novas. E outra coisa que eu também gostaria de dizer que é realmente um diferencial inacreditável é ler. Ler SCPs, ler os guias, ler o site. Eu mesmo já sabia muita coisa sem nunca ter lido um guia, porque eu não tinha interesse em escrever, né? Antes de entrar na comunidade. Porque eu lia muitos SCPs. Então, tipo, antes de eu sequer começar a pensar em escrever, eu tinha lido pelo menos uns 200 SCPs. E eu comecei traduzindo, eu entrei na comunidade já com 2 ou 3 SCPs traduzindo, né? Eu falo inglês e tal. Então, sabe, antes de eu postar também, eu não pedi ajuda pra ninguém. Eu fui lá e li os guias, porque eu vi que tinham guias no site, sabe? Tá lá bem indicado no site, eu não sei como é que vocês não veem. Eu fui lá e li, porque eu acho que antes de você começar a escrever, você tem que saber ler, entendeu? Ler os guias no site, correr atrás de você procurar a sua própria informação, pra você melhorar a sua própria escrita e ver o que você pode fazer de melhor, pra você contribuir no site. Eu vi lá que tava escrito o que eu tinha que fazer, que eu tinha que usar a sandbox, tinha que postar o feedback no fórum. O único motivo que eu entrei no servidor de Discord da fundação foi pedir o feedback mais rápido, porque no fórum não foi tão rápido quanto eu gostaria, entendeu? Se não fosse, vocês nunca teria entrado nem no servidor. Então, sabe, eu acho que você realmente querer melhorar o que você tá fazendo em relação ao seu trabalho, tipo de escrita e tudo mais, pode ser uma oportunidade de você melhorar muitas coisas na sua vida mesmo, entendeu? Porque exige dedicação, né? Exige tempo, exige um monte de coisa. Então, tipo, novamente, a gente aqui, ninguém aqui tá sendo pago pra fazer isso, ninguém aqui tá sendo pago pra gravar podcast, ou pra escrever, ou pra criticar artigos. Todo mundo aqui, tipo, tá usando o seu tempo pra isso, porque gosta do projeto, que quer ver a comunidade crescer e tudo mais. Então, tipo, se alguém gasta o tempo escrevendo os guias, traduzindo artigo, escrevendo artigo e tudo mais, pra ver a comunidade crescer, você posta lá seu artigo que claramente mostra que você se quer ler os guias, se quer ler as regras, e você quer se criticar, e o cara vai gastar o tempo ainda pra ler seu artigo e tudo mais. E, tipo, pra você simplesmente olhar, ler e ver a crítica do cara e achar ruim, ou então falar que a gente é chato, etc. Meu, só mostra que você realmente não entende nada do que realmente é a comunidade e a gente realmente, tipo, não faz questão de você estar aqui, entendeu? Então, tipo... Ou, sabe, isso é mais um sinal pra ver se vocês aprendem, né, entendem esse tipo de coisa e talvez se sintam estimulados a fazer parte disso, que pode ser interessante pra vocês. Agora, todo mundo tá de braços abertos, se quiser tentar escrever, tamo aí, pra ajudar sempre. Agora, né, acho que se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar. Ah, então, tem um que eu li recentemente, esse eu creio que é do Captain Kirby, e é o 50, não, ele é 40, porque ele é da série 5, 4877. Ele tem um péssimo plot twist. Ele tem o pior plot twist de todos, que é o plot twist que só acontece no final e não é explicado nada além dele. Qual é o número do artigo? Os plot twists de terror, assim, que tu descobre um monstro no final. 4877. 4877. Ele tem muito erro nele, muita coisa. Primeiro que ele é um daqueles artigos que trata a Fundação SCP como uma idiota, como alguém que não sabe o que tá fazendo e que tá à mercê no mundo que ela tá. Quando é exatamente o contrário. A Fundação sabe muito bem o que ela tá fazendo e ela sabe muito bem como fazer o que ela precisa fazer. Mas esse 4877, pra resumir, porque eu sei que não foi todo mundo que leu, vou explicar rapidinho. É basicamente um grupo de hippies, tá? E eles são hippies, são os personagens mais chatos que eu já li na minha vida, porque eles falam tudo assim, nossa, good vibes. Eles literalmente falam good vibes. É muito chato, tá? E a gente tem que ter medo desse grupo que recruta pessoas através de vídeos e pôsteres falando sobre ter good airwaves e se sentir bem.
Aí você vai nas reuniões deles e tem esse penhasco na Irlanda, que é onde eles fazem o teste final, que depois de você ter ido muito numa reunião, você salta do penhasco e se você não passar, você cai e é empalado por pedras. Agora, se você tá sintonizado com as boas vibes, você voa pra cima e desaparece. Esse é o SCP. Aí ele é descoberto porque o vídeo é postado no YouTube, é removido, e a SCP descobre que esse vídeo foi removido, vai checar pra ver se tem alguma coisa anômala, e a pesquisadora envolvida fala: não, tem uma anomalia sim nesse vídeo, porque normalmente o corpo de uma pessoa demoraria 12 segundos pra ser empalado pelas pedras, o desse cara demorou 13 segundos, então tem uma anomalia sim. É isso, é prova o suficiente pra SCP mandar uma equipe inteira registrar essa anomalia. Aí, ok. Ela fala depois que fez uns cálculos matemáticos, mas isso dela ver com o olho, ver, não, tá errado isso aí, não me desceu direito, mas ok. Vamos lá. Ok, tem a possibilidade de uma anomalia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai, A, mandar agentes de campo profissionais e treinados para investigar a anomalia, ou a gente vai, B, mandar essa pesquisadora júnior, que não tem nada a ver com o assunto, e fazer ela descobrir isso porque, bom, ela descobriu que tinha uma anomalia, então ela merece, né? Claro que é B. Então eles mandam uma pesquisadora que não tem nenhuma experiência com o assunto fazer aquilo. Ela faz tudo errado, óbvio, que desconfiam dela desde o início. Ela não leva o microfone, ela anota as coisas, ela não sabe se pode anotar, ela não leva nenhuma proteção antimemético, tanto que no final ela acaba infectada. Uau, que surpresa! Ninguém esperava isso. E ela vê... ela faz uma amiga. Outra coisa completamente errada, porque ela começa a simpatizar por uma pessoa nesse grupo e ela gera uma amizade com essa pessoa, tanto que no final é a razão pra ela se sacrificar pra anomalia. Então é muita coisa forçada, que é óbvio que a fundação não permitiria, que a fundação ia parar primeiro dia esqueci meu microfone, não, peraí, então a gente esqueceu, vamos esquecer de te pagar mês que vem também, você tá demitida. Não, eles mantêm ela ali e ela faz todas essas coisas erradas, horríveis, pra no final de tudo, quando ela já tá infectada e indo pra anomalia, a fundação bota uma nota de: ok, seu trabalho tá confirmado, pode voltar, não precisamos mais você aí. Aí é óbvio que ela não volta e a fundação fica: uau, ela não respondeu os nossos pedidos. Que coisa, não? E o plot twist no final é que a amiga dela tinha sido afetada pela anomalia, sai voando, e ela vai lá, pula, sai voando também e vê a amiga dela. Só que ela tá de olhos fechados. Ela fica: ai, que bom que eu finalmente te encontrei. E ela fica: sim, casal lésbico e tal. E no final ela: peraí, você não parece a minha amiga. Ela fica: como assim? E quando ela finalmente abre os olhos, ela fala: você não é ela. E acabou o artigo. Esse é o artigo. Meu Deus do céu. Isso realmente parece filme de terror daqueles, tipo, que você... que vai no... Sabe, tipo, época de férias, final do ano, que tem, tá ligado? Tipo esse. Uhum. Tipo, filme Ouija, tá ligado? Atividade Paranormal, essas coisas assim. É literalmente isso. Aí no final, pra botar ação na ferida, a fundação fala que eles perderam o grupo anômalo, não sabem mais onde eles estão, perderam essa pesquisadora e agora Puta que pariu, vai ter mais SCP disso, meu Deus do céu. e agora é prioridade de nível 4 achar esse grupo que... Olha, eu espero que não venha no GDI. Eu vou matar a N se vier no GDI isso aqui. Eu acho que vale destacar justamente aquele comentário que você viu nesse artigo, Zero. Qual deles? Porque tem... A maioria dos comentários, como sempre, é porque foi o Kirby que escreveu, que é um dos grandões da N. Esse artigo tava, eu acho que tá até, destacado na página principal. Destacado na página principal, né? E tem essa porrada de comentários, como sempre, de todo mundo: nossa, esse artigo é incrível, muito engraçado, muito legal, não sei o quê. E aí tem um cara no fim que fala justamente o contrário. Ele ainda fala... Sim. Vai, quer falar? Base. Fala. Eu tive até que responder e falar: cara, parabéns, você pensa. Que ele colocou: eu não sei se eu entendi. Tantas pessoas elogiando esse artigo, mas eu não vejo nada de impressionante nele. Na verdade, ele é bem medíocre pra mim. Sinceramente, nada nesse artigo faz sentido. Não só por causa da narrativa, mas porque o jeito que é escrito, as decisões da personagem, as decisões da fundação, nada disso é profissional. Talvez se esse artigo fosse reescrito, feito uma investigação mais séria, poderia se tornar algo melhor e talvez ser um artigo ok. Mas como é que eu vou argumentar contra mais de 200 upvotes? Claramente as pessoas viram algo aqui que eu não vi. Bem, tenho meu downvote. Finalmente alguém que pensa. Eu acho que esse comentário resume a Yen em a nutshell. Exatamente, cara, porque o Kirby também é aquele que fez o do metrô, se eu não me engano. E parece que cada vez mais eles estão só tentando ver assim,
o quão merda pode ser o meu novo artigo e quanta gente vai gostar dele. Parece que é só isso Porque que fui eu sai. que escrevi, né? Eu não sei, é ridículo. E é exatamente isso. A série 6 é basicamente esse artigo. Eu li esse artigo aqui por cima, usando todo meu know-how professorial de ler coisas rapidamente. Tá, o que eu entendi desse artigo é que na conclusão aparece uma entidade categorizada como Walsh, sei lá, foda-se, que eu até dei um Ctrl F aqui para pesquisar ainda mais. No artigo se cita essa entidade em algum momento, não cita, só nesse log final. E aparentemente o que eu entendi é que esse culto, ele é basicamente, não tem nada memético, não tem nada anômalo sobre ele. É basicamente... Como é que ela se infectou? Basicamente uma lavagem cerebral psicológica social por peer pressure. Pressão Você tá social. me falando que uma doutora Você tá me falando que uma doutora da fundação, que foi, tipo, colocada nisso, que você, teoricamente, você pensaria que ela tem um perfil psicológico, né? Que foi contratada pra isso, pra meio que, teoricamente, salvar o mundo de uma ameaça anômala, foi socialmente... Foi, tipo, sofreu pressão social pra fazer parte de um grupo de hippies malucos e a pular de um penhasco, é isso? Exatamente. E no final, aparentemente, Artigão, hein? E no final, aparentemente, é essa entidade Bausch que é responsável por realizar esse controle da gravidade. Não, então. Isso aqui é porque ele separa em adendos que tu tem que clicar em cada um, então o Ctrl F não funciona. Walsh é essa amiga que ela faz lá, é a pessoa que ela decide entrevistar e acaba ficando amiga dela. A Olivia Walsh é o nome dela. E eu creio que tem algum tipo de efeito memético, não é confirmado. Mas as pessoas começam a se portar como o Rainbow, sim, o nome do líder dessa GDI é Arco-Íris, ele mudou... Tem uma footnote falando que ele mudou legalmente o nome dele. E... ele começa a falar com essas pessoas, as pessoas começam a agir que nem ele. E eu achei que tinha alguma coisa anômala, porque a pesquisadora da fundação vê uma pessoa se atirando e morrendo. E a partir daquele momento, todos os membros novos começam a aceitar aquilo como algo normal e bom. E a doutora da fundação, primeiro ela fala que não aceita, mas no próprio registro que ela escreve dá pra ver que ela aceita sim. E que ela tá meio que mentindo pra ela mesma. Então eu achei que fosse algo memético. Mas essa Walsh, ela é essa amiga dela que sai voando, que quando a doutora voa também encontra ela nas nuvens. E aí ela tá só, tipo, viu como funcionou e tal, e aí tem aquele plot twist no final de que não é a Olivia Walsh, é outra criatura que nunca saberemos quem é, porque acabou aqui a gravação. Tá, eu posso dizer que esse log final tem um Kenny Valley. O problema é que só isso. Kenny Valley eu faço em 3 segundos, porra. Não, eu não me senti no Uncanny Valley quando eu li aquilo. Eu me senti que nem o Vitor concordou. Eu me senti vendo um filme de terror trash dos anos 80 e no final sendo tipo a pessoa vindo chamar amor, você tá aí, se vira, não é o amor dela, é o Jason. Foi isso que eu vi com o final desse artigo. É isso mesmo. Aí eu postei até aqui no nosso chat do podcast, não sei se o Crema consegue colocar na edição, mas esse é o pôster que eles espalham pra atrair as pessoas pra esse grupo, que é o One Leap. Esse pôster foi feito pelo Golden Ass, que, aliás, já não curto muito as coisas que ele faz. Aliás, ele é classificado como Euclídeo, sendo que a fundação não sabe onde tá esse grupo. Puta. Que fica cada vez melhor, hein? Puta que pariu. Ok, tá. Analisando esse artigo bem por cima, eu admiro a tentativa falha de tentar caracterizar a personagem, a pesquisadora Lin. Porque, tipo, é uma personagem que tem tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu contei 17 estruturas de caracterização de personagem. Porém, desde o início, você não entende por que ela tá ali. Tem esse problema. Tá bom, eu posso me importar com ela, mas por que caralhos que a minha personagem tá ali no meio? Eu não consigo entender. Por que ela tá ali sozinha? Qual que é o motivo dela estar ali sozinha? Novamente, a escola do diretor lá, mano, que ele fez parte do MTF, logo ele pode investigar um sítio inteiro sozinho, pô. Mesma coisa.
ela descobriu a anomalia, logo ela pode investigar um grupo inteiro, tipo, que teoricamente pode ser até um GDI sozinha, obviamente. Mesma escola de pensamento, tipo, igualzinha. O meu problema é justamente isso, porque, ok, ela é caracterizada mais que o Monroe, do 5545. Ela tem uma personalidade, ela é uma personagem viva. O Captain Kirby acertou nisso. O problema é que ela não tem a personalidade que uma pesquisadora da Fundação deveria ter. Ela é tímida, ela é nervosa, ela não sabe o que ela faz, ela se esquece das coisas, ela não tem certeza do que ela vai fazer, ela tem muito medo. Então, o tempo inteiro tu vê que ela é uma personagem extremamente fragilizada. E eles colocam essa personagem extremamente fragilizada para lidar com uma anomalia que claramente está tomando o controle dela. É a mesma reclamação que eu tenho do In the Eyes of the Beholder, que tu dá pra ver que o cara tá ficando depressivo e entrando, tá começando a desenvolver sérios problemas mentais, e a Fundação fica muito bem, cara. Parabéns, continua assim. Isso aí. Todo esse desenvolvimento de personagem aqui me parece mais algo que seria interessante para um formato de GDI, não para um artigo da Fundação. Tem uma discussão que comenta sobre talvez ela encaixar melhor em um conto. Em um conto, como uma personagem... Se ela fosse uma humana normal participando desse culto num conto, faria muito mais sentido do que ela ser uma pesquisadora da Fundação. Esse artigo parece mais um dossiê, honestamente, do que um artigo propriamente dito. É claro que o padrão da escrita de artigos SCP não requer que você siga petriamente toda aquela estrutura nominal. Não, é bem interessante a forma de dossiê que está sendo apresentada aqui. A minha única crítica mesmo é o conteúdo, porque lendo por cima, uma leitura rápida, eu não entendi nada. Talvez seja por causa disso, mas o Zero e outro indivíduo que já comentaram também não entendam nada, eles leram inteiro. Mas assim, cara, é difícil falar desse artigo aqui, porque é uma daquelas situações em que você não gosta de uma coisa, ou você é neutro a referir a alguma coisa, mas você não sabe exatamente explicar o porquê. É só uma sensação que... E às vezes demora um pouco para você raciocinar o porquê. Às vezes precisa de algum outro tipo de prompt, você precisa ver isso novamente, apresentado de outra maneira, para daí sim você entender o porquê que aquela coisa em específico não é do seu agrado, não é do seu apeteço. Eu não sei, talvez porque eu não gosto muito desse conteúdo mais moderno, dessa coisa mais... Talvez porque eu queira algo mais concreto pra personagem, que ela parece jogada ali. Honestamente, ela tem uma boa... Talvez por causa da idade. Talvez por causa que eu sou uma velha chata pra caralho, mas... Não, mas... Eu teria que ler essa história melhor pra poder discutir sobre ela. Porém... Seria... Eu não recomendo, mas se quiser... Porém, em primeiro momento, eu não gostei, honestamente. Olha, me parece uma merda. Eu acho que ele enche muita linguiça também. Falei, Trade. Eu acho que ele enche muita linguiça também, porque do que eu li um tempinho atrás, ele só repete várias vezes como a pessoa pula. Tipo, no artigo inteiro tem, 10 vezes escrevendo a pessoa pula, a pessoa morre ou a pessoa não morre. E é isso. E o cara repete isso 1 bilhão de vezes e coloca todos esses adendos, todos esses reports, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. E isso é muito chato. Esse artigo é ruim no geral, cara. Esses adendos, eles não são feitos pra caracterização da anomalia, eles são feitos pra caracterização da personagem. Por exemplo, no adendo 1, a gente descobre que ela se esquece fácil das coisas. No adendo 2, a gente descobre que ela se preocupa muito com várias coisas e que ela é muito cautelosa. No adendo 3, a gente descobre que ela é curiosa, que ela quer investigar aquela amiga que ela fez, que ela quer fazer entrevistas. No adendo 4, a gente descobre que nem ela sabe por que ela tá ali. Isso, na verdade, é o que tu comentou, que parece muito jogada. A própria, dentro da narrativa, a personagem que ela entrevista fala: por que você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? E a pesquisadora fala: não sei. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí ele lança um negócio nada a ver, que aí a pessoa que tá sendo entrevistada fala: é por causa da Catherine, não é? E aí a pesquisadora fica: Catherine? Quem é Catherine? E a gente nunca descobre quem é Catherine. Ela só é jogada naquele adendo e nunca mais eles falam sobre aquilo.
Eu acho que ele pensou em algo e esqueceu de desenvolver, porque ela é mencionada aqui, e eu acho que na última conversa que ela fica, a Walsh fala pra ela, você finalmente vai ver a Catherine, e a Lynn ainda não fala quem é Catherine, e daí tem esse do virar o rosto e é um monstro. Tem outra coisa também que o artigo comenta que o vídeo da queda do Kutcher teve repercussão internacional, ganhou muita popularidade de ser removido do YouTube. Mas, se esse vídeo teve toda essa notoriedade e foi removido do YouTube, teria pelo menos 3 mil postagens no Reddit, no 4chan, no Facebook, no caralho 4, e a imprensa cairia. Na puta que eu pariu. E a imprensa nominal, a mídia nominal, estaria enfiada no cu desse Rainbow, tentando conseguir qualquer informação. E quando chega lá, é tipo, a comunidadezinha... É tipo, reunião de Alcoólicos Anônimos, tomando café, comendo sanduíche, fazendo felação e... Nunca é dito como... Ela literalmente fala que parece uma reunião dos alcoólatras anônimos. Anônimos. É, anônimos. Fazer uma GDI. Mas, pior que tem um SCP horrível na nossa PT sobre um alcoólatra. Não vou comentar sobre ele, mas... aquele do bar. Aquele do bar. Mas ele fala sobre ser algo que tem essa repercussão, algo muito popular, só que as pessoas não se ligam que é anômalo. Ele justamente fala que, olha, só a SCP se ligou que é anômalo, o resto do mundo acha que foi só um assassinato. Tá, mas ainda é algo muito grande, tipo, esse Rainbow, ele tem registro, ele tem RG, ele tem CPF, ele é uma pessoa que existe. Como que você não consegue rastrear ele? Como que ele não foi preso, sabe? Não faz sentido. A SCP eles falam com a guarda irlandesa, que eles falam, tipo, olha, deixa com a gente, tá? Aí a guarda irlandesa deixa de procurar o cara pra SCP fazer um péssimo trabalho procurando o cara. Isso é outro detalhe que tipo, quebra o artigo pra mim. Outra coisa que eu odeio é o uso tipo, de imagens que não servem pra absolutamente nada no artigo. Ah, sim. Por exemplo, do penhasco ali irlandês, que nem é anomalia em si, é só... A anomalia acontece aqui de vez em quando. O pretexto inteiro pra anomalia já quebra a anomalia pra mim, sabe? Ah, não, ele caiu um segundo mais devagar, vamos lá mandar a pesquisadora Júnior investigar. Vai tomar no cu, né, mano? Porra. Quer me chamar de burro, pelo menos, sabe, pelo menos, tipo, dar um carinho antes, alguma coisa. Porra, eu não sou imbecil, não, pelo amor de Deus. O pior que isso que me fez continuar a ler, porque o jeito que ela descobre a anomalia foi tão idiota que eu pensei, não, isso aqui vai ser muito bom, eu preciso terminar. Que ela bate o olho no vídeo e ela fala, não, ele demorou 1 segundo a mais pra cair do que o normal, tem uma anomalia ali. Eu fico, cara, a moça tem experiência, então já deve ter se desovado muito corpo lá, pra saber que demorou 1 segundo a mais. Pô, mano, xinga, mas não ofende, tá ligado, sabe? Chama de burro, mas não me chama de imbecil, velho, pelo amor de Deus. Mas é isso, esse é o good vibes que eu odeio. Vamos marcar para ler esse artigo e comentar no próximo podcast, porque preciso saber o que está acontecendo isso daqui. Olha, vamos comentar um pouquinho só, porque acho que esse artigo não merece um podcast inteiro baseado nele. Acho que isso aqui já é mais que o suficiente, já, inclusive, não merece tempo de tela, não. Se vocês quiserem discutir aí, leiam o artigo, entrem aqui, a gente tem um canal chamado Universo SCP. Aparece lá, fala, vindo do podcast, quero xingar também o 4877, que a gente xinga contigo. Que isso? Tá fazendo merchan do outro canal? Que folga, hein, mano? Vou receber quanto por isso? Não, canal Universo SCP aqui, o nosso canal do Discord. Canal de conversa. Tá. Aí, beleza. O cara tá fazendo canal por fora, mano. Nem falou nada, mano. Tá recebendo por fora, fazendo merchan já, velho. 20 deles está um pouco... E eu falando que a galera não tem tempo, trabalha, olha. Sério, louco. Excelente. Os caras são foda, mano. Ai. Que ótimo. Terminamos com esta. É, ótimo. Ai, meu Deus do céu. Tem algo que o Thread gostaria de comentar? Referente a qualquer artigo que ele tenha lido recentemente? Acho que sobre a coisa dos plot twists tem aquele... Você lembra o número 0? Aquele do filme de Slasher? Ah, lembro. Acho que é 5733. Esse... Deixa eu procurar. Eu não sei, eu não lembro direito o que você achava, mas eu, pessoalmente, eu acho divertido.
porque ele é muito bobo. Ele é exatamente o que ele é. Ele é sobre um filme de slasher, sei lá, anos 70, 80, uma coisa assim. E tem um plot twist escrotinho no fim, que o doutor que tava pesquisando a anomalia era o monstro maluco que vive dentro do filme. E eu acho que esse é um outro exemplo de plot twist ruim, mas só que eu gosto porque ele funciona justamente com a narrativa clichê e da anomalia ser uma coisa meio clichê, que é a ideia central de todo artigo. Eu acho que isso é uma coisinha legal. Mas fora isso, não tenho nada a acrescentar, não. Eu gosto bastante do 5733. Eu vi ele na revista que eu acho que é o Random Day ou Rounder House que fez. E ele destacou uns. Isso, Rounder House. Ele destacou 3 ou 4 SCPs. Esse foi o único que eu gostei, porque ele é um SCP ruim, mas não por ele ser escrito de uma forma ruim, é porque ele é uma homenagem a filmes trash dos anos 80. Então ele se comporta como um filme trash dos anos 80. Se você não gosta disso, você vai ler e não vai gostar do SCP. Tem muita referência, ele tem os logs de testes, que basicamente o SCP é assim, é uma fita de VHS, que você assiste, e quando chega em certo ponto do filme, a personagem se esconde no porão, vira pra câmera e fala: "E você, o que tava fazendo aí esse tempo todo? Me ajuda também!" E aí quando você consegue dar comandos pra ela, e ela obedece os seus comandos, e você meio que controla o filme. É tipo um jogo-filme, assim. Aí o conceito é bem legal. E nos registros de teste, são tipo... Deixa eu ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 testes com várias mortes, assim, bem estilo filmes trash anos 80. Coisa clichê que tu espera, muito gorzinha, assim, bobinha. E é um negócio que eu gostei de ler. E no final, o plot twist, eu achei bem interessante o jeito que ele lida, aliás, porque um doutor, ele pega e ele nota que o monstro do filme sempre consegue prever as ações. Aí ele falou: ok, eu não vou mais dar táticas, eu não vou pensar em táticas pra ela, eu vou fazer tudo gerado aleatoriamente. Faz um monte de opções aleatórias e eu vou escolhendo aleatoriamente, que ele não vai conseguir prever. E o monstro realmente não consegue, porque daí no final é revelado que o monstro não é um monstro em si, ele é tipo ele é uma representação da pessoa que tá olhando o filme, por isso que ele sempre tá um passo à frente, porque ele lê os seus pensamentos. Eu gostei, não é um artigo bom, é um artigo divertido de ler. Mas a ideia é interessante, é legal. É bom você ter interatividade no artigo porque você acaba tirando o elemento de você só sentar e ler. Porque às vezes ler é cansativo, tá ligado? Você tá cansado, você quer ler e tal. Ler não é uma atividade... Ler é uma atividade de minoria, sempre foi, na minha opinião, sabe? Porque, não necessariamente não sendo elitista, né? Mas, tipo, é muito diferente você sentar em frente à TV e consumir uma coisa visual e você sentar e ler. Porque ler você tem que pensar, você tem que realmente se concentrar no que você tá fazendo. Se adicionar elemento interativo no artigo, você, tipo, tira uma barreira, né? Pra você realmente prestar atenção naquilo e tudo mais. Então, é algo interessante, de fato. Eu acredito que desde que o artigo ele consiga comunicar exatamente a intenção do autor e apresentar um conteúdo que tenha um desfecho satisfatório, um desfecho decente, um bom desfecho que seja memorável, ele já cumpre seu dever como conteúdo, como narrativo, como apresentação. Mesmo que seja algo extremamente bobo, extremamente idiota. E ele é exatamente o mesmo final do 4877, porque no 4877 a mulher abre os olhos, a Walsh se vira pra ela e ela: "Você não é a Olivia". Só que nesse aqui ele é descrito de uma maneira muito mais dramática. Ele fala: "A câmera se levanta lentamente, com o corpo de 5732-2 no chão. Ela se aproxima da face do assassino, que revela ser o próprio Dr. Carpenter". Cara, genial. Mano, isso é bem filme de anos 80, igualzinho. Sim. Tipo filme final do Halloween, tá ligado? É exatamente isso, final do Halloween. Tem uma série de jogos tipo 8-bit, jogo tipo pixelado, que é tipo jogos dos anos 80 mesmo. Tem o que chama, acho que é Power Drill Massacre. Esse jogo é inacreditavelmente aterrorizante. É bem um slasher anos 80 mesmo. Outro jogo que eu recomendo, que é nessa estética inacreditável, mas é tipo... Diminuir o volume dos headsets, senão você vai ficar surdo jogando esse jogo, né? Isso aí eu recomendo também, ele é muito bom. De jogos eu recomendo... Não sei lá. Claro. Ótimo jogo. Olha, jogo em plot twist eu recomendei já, o Darkwood é excelente, realmente. Plot twist em relação à solidão e terror, a narrativa é ótima, né? É um jogo muito conhecido. Quer dizer, nem entre os indies, quem conhece indie conhece Darkwood. Mas pra galera que não costuma jogar muitos jogos mais de indústria menor e tudo mais, é excelente mesmo, recomendo bastante. Caraca, Power Drill Massacre da Puppet Combo. Eu não sabia, mas faz todo sentido agora.
Olha, recomendo essa empresa de jogos de terror, que é uma empresa indie, que só faz jogos gratuitos, a Puppet Combo. Todos os jogos dela são ótimos, são todos numa vibe de filme dos anos 80, alguns mais trash que outros, e são sempre divertidos de jogar, sempre nesse gráfico low poly, assim, 480p. É muito bom, recomendo. Ver não só o Power Drill Massacre, como os outros da empresa. Honestamente, recomendo Nier Automata pra tudo. Jogue Nier Automata. Apenas. Apenas. Se não jogar Nier Automata, jogue Nier Automata. Ótimo Pra jogo. quem não sabe, eles estão se passando raiva no Terraria ultimamente, então. Nier Automata. Ok, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Pra mim tá bom. O Thread não vai recomendar Call of Duty, ele só joga isso hoje em dia. Olha, eu não falo pra ninguém ouvir nenhuma recomendação do Thread, tá? Porque ele só compra jogo. Não, parou. Também não falo, não. Agora não falo mais nada. Eu não vou nem falar nada mais, tá, Não, Thread? vou aceitar Pra porque não te vergonhar, não. no fim das contas, no fim das contas, tá certo. Eu nunca devia ter comprado Fallout 76. Você O maluco você comprou The Last of Us 2 na pré-order. Essa altura todo mundo já sabe. The Last of Us 2, Agora a internet vai saber. Fallout 76. Vão me parar na rua e vão falar: caralho, é você que comprou Sim. Fallout 76, mó otário. Sim. É você que comprou The Last of Us 2 na pré-venda? Meu Ah, Deus. mas The Last of Us 2 ganhou 7 prêmios de jogo do ano. Ah, é, realmente. Puta que pariu. Puta, ótimo jogo. Eu não vou nem entrar nessa polêmica, meu Deus do céu. Não, mas eu falei, vou parar. Agora eu só compro COD e acabou. Gente, ó, dica do vídeo. Se eu levar alguma coisa desse vídeo pra vocês, é nunca compre nenhum jogo na pré-venda, beleza? É isso. Eu nunca siga meus passos. Ai, ai. Uma dica pra todos que estão ouvindo: comprem Nier Automata, não joguem Terraria no Expert Multiplayer e. Escovem o dente. Isso aí. Hidratem-se. Não faça medicina é muito chato. Se inscreva no canal, Inscreva no dá like no vídeo, dislike, a gente não liga, não estamos nem aí. O que mais? Dê like se você gostou do vídeo, dê like também se você odiou o vídeo como forma de protesto, falar, ai que vídeo lixo, vamos colocar no trending pra todo mundo ver essa merda aqui, criticar que nem eu critico. Cactus vai comentar no vídeo, this was something. Something. Ai, ai. O que mais? Alguém quer mandar um recado? Isso. Deem upvote nos artigos PT. Comentem. Não todos. 088 PT tá quase no top 2, hein, Ai, mano? ai. Falta pouco. Só voltar lá. Não, gente, ótimos PT, 004 PT, gente, tem um plot twist incrível. Comentem no Recomendo. vídeo. Meio ruim esse artigo aí. Claro que é ruim. Ai, ai. Eu tô a minha bomba, cara. O plot twist desse artigo é so gay. Ai. Ah, esse é o da bomba? Nossa, esse artigo é muito ruim. Você não devia nem ter falado o número desse Sou artigo, gay. meu Deus do céu. Esse é o plot twist da minha vida. O plot twist desse artigo é Meu literalmente Deus. homossexualidade. Virou até Yay! meme interno aqui dizer o plot twist é que ele é gay. Yay! Acho que é isso, né? Deus do céu. Isso aí. Não se esqueçam de comentar nesse vídeo, as suas perguntas podem aparecer aqui, desde que estejam redigidas em português legível. Pelo amor de Deus, escrevam em português legível, porque apesar de ter um professor de português, o Zero perde a sanidade dele lendo essas merdas que vocês escrevem. Por favor. Meu Deus. Não nos chamem de Fundação Lungófona, por Se você favor. colocar a ideia de TCP ruim, etc., eu vou te xingar, tá? Pode ter certeza disso, não tem problema. Mas não vai ser em vídeo, que eu não quero dar audiência pra você, então nem adianta tentar. Eu acredito que é isso. Se vocês quiserem conversar com algum autor da Lusófona, publiquem nos comentários, que depois a gente sequestra ele e força ele a comentar no vídeo com a gente. Isso aí. Falou, pessoal, antes que a gente acabe com a vida do Cramo. Ai, ai. Até mais, tchau, tchau, até breve, pessoal. Beijo.